Beleza. Muito bem, queridos, estamos voltando aqui no ar. Infelizmente, nós tivemos um problema aqui, caiu a live, mas nós estamos de volta aqui. Você que está acompanhando a gente, mais uma vez, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live para que aqueles que perderam o sinal possam estar conosco aqui novamente. Estamos aqui com esse casal abençoado e contando aqui uma história. Estava no auge da história, infelizmente a nossa live saiu do ar. Verdade. Mas, pastor Walter, volte aqui. Na verdade, você parou dizendo que o seu pastor falou que você tinha que casar. E aí, caiu. Caiu. Na parte mais interessante. Literalmente. Caiu 2 vezes. Então, literalmente caiu. Tô falando da live. Não, mas eu também caí. Eu caí quando ele me convenceu, quando ele falou que eu precisava casar para assumir o pastorado, que eu precisava ser consagrado a pastor e tinha Na verdade, que ser casado. você tinha, só recapitulando um pouquinho, você tinha 17 anos. Não, nessa e aí ocasião- você fazia atendimento aos casais. Isso, com 17 anos eu era conselheiro de casais, só que não era casado nem Aí o pastor pastor ainda. chegou em você e falou, ó, Aí eu já tava com 25 anos. já tava com... Já tava com 25 anos. Ficou não quase queria saber- 10... Não queria saber de casamento, Depois não, tanta- apóstolo. Ah. Meu Deus, tanto Tanta problema. história ruim, né? Tanto problema. Eu falei, não Você quero falou, saber de eu casamento, não caio nisso. Vou ser igual Paulo. Eu falei, eu tô determinado a seguir os passos de Paulo. Não, mas aí, com 25 anos, o meu pastor, o Flávio, ele era chefe da Vilares, um cara muito inteligente, só que infelizmente tomado pela religião. E aí ele foi me fazer uma visita na minha casa. Eu estava cozinhando quando ele chegou e começou a conversar. Ô, irmão Walter, o senhor precisa casar, irmão Walter. Eu falei, não, pastor, não estou pensando em casar, não, meu amigo. Tem muitas experiências ruins. Ele falou, não, pastor, o senhor precisa... O irmão Walter, o senhor precisa casar, porque o senhor precisa ser consagrado a pastor. A obra tá precisando da sua presença como pastor. E o senhor sabe, não pode ser pastor sem casar. E aí, a gente precisa urgente do senhor para ser pastor. E o senhor está pronto, o senhor já sabe que é a vida, o senhor já conhece a palavra e tal. Aí eu falei... Assim existem milhares, hein, pastor? Muito. Milhares que são levados à religião. Esse sistema destrói a vida de muitas pessoas, né? Porque para manter a hipocrisia, para manter o sistema funcionando, que é uma hipocrisia, Sim. eles obrigam pessoas a entrarem em situações que eles não estão preparados para entrar. Foi embora e eu comecei a pensar, eu passei aquela tarde pensando, falei, puxa, é verdade. Tem uma certa lógica, eu preciso realmente tomar posse do meu ministério. Convenceu. E aí o que acontece? À noite eu fui ao culto, terminando o culto eu chamei ele, falei, pastor, eu vou casar. Assim, desse jeito. Pode ser até hilário. Mas eu falei, pastor, eu vou casar. O senhor tá certo, vou casar. Ele falou, irmão Walter? Eu falei, e o senhor já sabe com quem? Eu falei, não, vai devagar, não sei não. Só que uma coisa eu vou falar, eu não aceito casamento por profecia. Você falou? Eu falei, eu não me casarei por profecia. Sério? Eu já tô escaldado disso. Mas, irmão Walter, e tal, eu falei, não me casarei por profecia, eu vou escolher a minha noiva, minha futura esposa. Aí ele falou, ô irmão Walter, o senhor sabe que não é assim que funciona. Eu falei, não, então eu não quero saber de casamento, o senhor que sabe. Entendeu? Aí ele falou, não, tudo bem, irmão Walter, então o senhor vê aí, tem aí as jovens e tal, o senhor observa as jovens, vê. Aí eu fui observar as jovens, né? Eu fui como aquele... Era como um book. Rapaz, olha... Hoje eu não, fico pensando, eu falo, meu Deus, como pode? Eu fui como se fosse um fazendeiro olhar os gados no curral. Meu Deus do céu. Eu ia ser um pouco menos, pastor. Eu ia falar, você pegou um cardápio e ficou olhando lá o que você escolhia. Mas olha, eu vou falar uma coisa. A cara da Edmar, olha só. E aí o que acontece? Eu olhei todas as jovens, né, disponíveis naquela ocasião. Tá amarrado, pastor.
E aí eu vi uma jovem bem quietinha no canto, bem quietinha. Você falou, essa pelo menos não vai falar nada, né? Eu falei, Cordeirinho. Cordeirinho. Eu falei, não. Essa não vai falar na minha cabeça. Essa aí não vai ter problema. Me enganei. Se enganou. Era melhor ter casado por Me profissão. enganei profundamente. Bom, até hoje eu não sei qual seria pior. Pastor, como é daquela época, né? Pode falar, era Denorex. Era Denorex. Era Denorex. Era Ó a Denorex. cara E aí- das duas. aí- Ó a cara das duas. Então, era Denorex. Você sabe o Isso que, que é, coisa de Edmar? velho, isso aí. Não, essas não entendem isso, velho, não. que Nós, é nós isso? entendemos. Deixa eu perguntar aqui pros técnicos lá. Vocês sabem o que, que é Denorex? Não. Errorex. Não Ele falou sabe. que é Rolex. Sei que é Rolex. Errorex, Ah, Rolex. Achei que era Rolex. que é o branquinho. Ah, só nós mesmo. Só nós. Esse aqui é código. Código nosso. Quem, Só- é quem código tá nosso. assistindo em casa, se souber o que nós estamos Acho que falando, foi de dentadura. só posta aí. pode. Meu Deus. Passou longe. Passou longe. Denorex, vai que cola. É mais ou menos, mas passou Foi de longe. velho isso aí. Cê é terrível, Entendeu? cê- Durex, Denorex, vai que cola. Você que está nos assistindo aqui, você que está nos assistindo pela live, fala aí se você entendeu o que nós estamos falando aqui. Deve ser Exato. aquela Comunica. propaganda Entra que falava aí, assim, entra ó. aí, escreve aí se você entendeu. Se não entendeu, depois o apóstolo vai revelar pra Deve você. ser uma No final da propaganda que live. falava assim, ó. Denorex, a melhor solução para a sua dentadura. É Não, não era isso, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Isso é terrível. Então, voltando aqui, vou resumir, senão vai ficar muito longo. Não, pastor, tá interessante. Tá Não, tranquilo, vai passar das tranquilo. 3 horas. Pessoal, Aí- vocês querem que ele resume ou você quer que ele continue? Ah, pronto. Pode Aí, continuar. vamos abrir uma enquete aí. Se o pessoal falar assim, não, chega, aí eu paro por aqui. Aí vamos para outra história. pode Vamos continuar. adiantar o processo. Aí se fala, não, continua, a gente vai continuar aí. Tem comentário aí, Matheus? Tem. Tem comentário? Só que agora nós tem duas lives, né? Tem Então, duas lives. A live número 1 é a live número 2. Esse também tem. Olha lá, a segunda. Não, tem bastante graça e paz, boa noite, mas tem pergunta aí? Alguém falou do Denorex? Não. Não. Continua que tá benção lá, pastor. Olha lá, a Dani Costa. Continua que tá sendo benção. Continua. Olha lá, Janaína Regina Ó, a Beatriz também. Ó a Beatriz ali, ó. Rodrigues. Sobrinha, né? É. É. Eu chamava ela de Dudinha. Beatriz, agora Olha eu lá, chamo ela de Duda. Beaflite. Pastor, pode falar. A Duda lá, pastor, pode Ó, falar. Douglas, continua. Aí, pronto, Bora, ganhou, bora, pastor. vai, É continua, curioso, pastor. já vi que o povo é curioso, gosta de saber da vida dos outros. É, né? tá vendo? Isso é bacana. Mas é essa, bom, essa live, olha lá, a Zenate também, olha lá, o Douglas. Continua. é bom. Mas sabe- essa live tem audiência por causa disso, pastor. É. Sabe o que é bacana, esse momento que a gente está compartilhando aqui? Porque existe muitas pessoas que não compreendem a diferença entre religião e graça. Exatamente. E aí estão sofrendo, apóstolo, o que eu já sofri. Estão passando exatamente o que eu já passei. Uhum. E é necessário que a gente fale, é bom, é bacana. Claro. E outros que às vezes já tiveram um encontro com a graça, não tem nem noção do que a gente fala. Exato. Né? Exatamente. Não sabe o que é aí fora, né? Não sabe, nunca. É igual aquele filho. Nasceu no becinho do papai, já, É, né? não sabe o que é lá fora, irmão. Tem que ser gratos, né? É. Por ter esse... Então, querido, eu vou continuar aqui. E onde eu parei mesmo? Não, lembro. Brincadeira. Pera aí, eu tô rindo do Hernando ali. Eu lembro. Dino Ah, Rex. Dino Rex. Não, É é quase velho, isso. mas nem É tanto, quase viu? isso, mas olha, é bem mais É do novo que passado, o Dino não, Rex. mas nem tanto. Nem tanto. É da vai. época do Denilson. Não, será? Bom, depois Bom, o aí- apóstolo conta. Bom, aí você viu a quietinha, você Sim, falou sim, essa, eu não falei, vai falar. Essa aí essa não vai me dar trabalho, porque Cordeirinho. lá tinha tinha bastante jovem. E eu até conseguia perceber os olhares de alguma para mim e tal. Era filhas de empresário e tal, pessoas cultas, pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, porque a maioria não estudava. Entendeu? Não estudava, mulher, a maioria. Parece que A mulher, A gente ela contar era isso forjada para cuidar do lar. A mulher, ela era preparada para cuidar do marido e dos filhos, de casa. A profissão da mulher tinha que ser algo relacionado, costureira, lavadeira, passadeira, cozinheira, algo relacionado ao lar. Uma mulher, por exemplo, ela não poderia sonhar ser um advogado, um arquiteto, cabeleireiro.
Não, que cabeleireiro, rapaz, era abominável. Ainda Não bem podia que foi abrir um outro tempo. salão. Abominável, Abominável. isso aí era abominação. Ainda bem que você já conheceu É, em Jesus, hein, outro Edmara? tempo. É, ô glória. Graças Ainda a bem, Deus. né? E aí, falei, essa aí não vai me dar nenhum problema. Rapaz, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Por Deus, moço do céu. Quando eu casei, assim, não tinha namoro. Não tinha namoro. Era prometido, marcava e casava. Não, eu falei, o pastor falou pra mim assim, ó, o senhor tem certeza, irmão Walter? Eu falei, tenho. Ele falou, então espera aí, eu vou, como eu não tinha pai presente, entendeu? Eu estava sozinho, tal, não tinha ninguém para me representar, então ele falou, ó, então calma aí, eu vou falar com a mãe dela, com o padrasto dela, caso eles não tenham objeções, aí eu marco uma reunião, aí o senhor vem e fala. Era assim. O casamento era assim. Uhum. Então, o que acontece? E não tinha envolvimento de profeta, porque quando tinha o profeta, o povo acreditava, é de Deus. No meu Deus. caso, eu falei, não, sai fora. Não quero saber do profeta. Deixa o profeta lá. Deixa, eu falei, tira o profeta fora. Aí, para acreditar que era de Deus, ia ficar mais difícil, entendeu? Como que é? Mas tudo bem. Você pegou uma barreira já. Foi. Aí já comecei a quebrar ali algumas coisas. E aí ele foi lá, conversou com os pais, e aí os pais vieram marcar uma reunião e tal. Aí na reunião eu me apresentei para os pais, porque até então a gente não tinha muito conhecimento, entendeu? Embora congregando aí já quase 18 anos, Nossa. quase 18 anos junto, mas o nosso conhecimento era muito mínimo mesmo. A gente tinha mais conhecimento com homem, contato com homem. É negócio de homem, contato com mulher. Tanto que mulher sentava aqui, homem sentava lá distante. Era coisa assim, de louco, era totalmente... Era uma regra terrível. E aí o que acontece? Aí os pais dela aceitou o prazo. 3 meses, noivar e casar. Sem namoro. 3 meses, noivar e casar. Durante 3 meses eu peguei na mão da minha esposa uma vez. Que foi quando ela entrou para casar comigo. Tinha esse negócio de pegar de mão, de beijinho, nada. Entendeu? Nada. Então, noivou, pegou a aliança, entregou a aliança, colocamos a aliança na mão do... Acabou, cada um pro seu lado. Já noivo, não tinha namoro. Nem parece que nesse tempo acontece isso, né? Já noivo, não tinha namoro. Tá? E aí, 3 meses depois, já estava marcado o casamento. A gente casou. Uma semana de casado. Exatamente uma semana de casado. Ela virou falou. para mim, falou. Ela virou para mim e falou que queria tomar tudo que eu tinha e dar um pé no meu traseiro. Escolheu a mais quietinha. E na hora que ela falou isso. Na hora que ela abriu a boca para falar, ela falou isso aí. Uma semana de casado. Ué. Já começou uma decepção. Você não quis a profecia, no momento eu fiquei na dúvida, eu falei, será que Será que é de Deus? será que a profecia era melhor? Entendi. Será Bateu, que eu né? tô enganado? Sabe por quê, apóstolo? Eu pensei nisso porque aí. é o seguinte, eu aconselhava muitos casais, então eu Debaixo da ganhei rebeldia. experiência. É verdade, velho. Eu ganhei experiência É difícil, de como enxergar, detectar os problemas do casamento. Mas quem conhece... Calma aí. Opa! Eu achava, né? Eu achava que eu tinha, né? Eu Se, achava não que eu for, tinha. se a mulher não for de Deus, ela engana Então, qualquer eu, um. eu achava que eu tinha, porque eu aconselhando casais muitos anos, tinha casal que tava para separar, eu trazia para a palavra, mostrava, vocês dois são racionais, vamos ir para a Bíblia e tal. E os dois se abraçavam, se beijavam. E eu ficava pronto. Você falou, pronto. No meu casamento não vou ter problema. Uma Pronto. semana de casado, vou tomar tudo que você tem e meter o pé no seu traseiro. Desse jeito. E aí o que acontece? Acabou ali o casamento. Eu arrumei minha mala, falei, não, eu vou viajar. Eu gostava muito de viajar, falei, vou fazer o que eu gosto de fazer. Arrumei minha mala. Quando eu ia saindo, uma irmã que morava em frente, irmã Maria Solidária, lembro até hoje, Solidade, me viu. Quando ela viu eu saindo do portão, ela falou, irmão Walter, o senhor acabou de casar, já vai viajar? Só que ela percebeu, idosa, né? Pessoa idosa Tem hoje mais eu sei. experiência, né? Hoje eu sei que a gente olha para esses jovens, a gente já sabe todo o caminho que eles estão pensando em trilhar. Eles acham que não, né? Eles acham que a gente não sabe nada, mas tudo bem. E ela já sabia. Quando ela falou, quando ela me viu, ela já sabia. Opa, tem alguma coisa errada. Acabou de casar. Já arrumou a mala, já Uma vai viajar. semana, né? Desculpa cara. essa viagem. Vem cá, irmão, vem tomar um café em casa aqui. Aí eu fui, entrei, aí... Vem cá, o que aconteceu? Aí eu contei para ela. Ela falou, não, irmão, Walter, tenha paciência, ela é nova, não tem
Sabia nada, rapaz. Foi uma maior surpresa pra mim. Eu falei, irmã, como é isso? Não, irmã. Ela falou, não, eu tenho certeza, irmã Walter. Só de bater o olho nela, eu já sei que ela tá grávida, esperando um filho seu. Aí eu falei, pensei comigo. Aí eu lembrei toda a minha vida. Falei, puxa, não posso abandonar meu filho. Peguei minha malinha, joguei nas costas, voltei pra dentro de casa, coloquei a mala num canto lá e saí, fui dar umas voltas. Pronto, mas ali acabou o casamento. Meu E realmente Deus do ela céu, estava grávida do Natanael, que é o meu filho mais velho, é uma bênção de Deus. Realmente já estava grávida já. E aí, 9 meses depois veio o Natanael, que foi o que me deu uma força para ir suportando. E a gente foi ficando. Eu no coração falava, meu Deus, eu não posso abandonar meu filho. Não posso. Então, enquanto meu filho não aprender a pedir comida, tomar banho, se arrumar, eu não posso abandonar meu filho. E aí eu fui ficando. Quando Natanael estava com 2 anos, aí houve ali uma tentativa de reconciliação entre eu e ela. Eu levei ela para viajar e tal, para a gente passar, para tentar reconstruir. E aí acabou de engravidando da minha menina, da Axa. Aí eu falei, pronto, agora tá danado. Eu fiquei, sério, pastor. Desculpa eu rir, pastor. Mas... Sério, não, esse momento eu fiquei até sério. Eu acho que vocês perceberam que eu perdi até a graça. Todo mundo ri, viu, quando ele contou. ele falou, agora eu tô danado. Mais ou menos 3 anos dormindo no sofá. Chegando em casa depois da meia-noite, entrando de ponta de pé e saindo 5 horas da manhã de ponta de pé para não acordar ela. Só para não ter comunicação. Aí eu falei, não dá para mim esse negócio. Aí foi quando o meu menino já estava com 5 anos, Natanael já estava com 5 anos, a minha menina já estava com 3 para 4 anos, mas estava bem evoluída. Eu falei, não aguento mais, eu não vou viver essa vida. Aí foi quando eu saí de casa. Saí, deixei ela lá e aluguei. Lê uma coisa na palavra e tenta replicar aquilo na vida deles, sabendo que eles não têm capacidade e obrigam as pessoas a fazer isso. Aí eu acabei, eu falei, nunca mais na minha vida... Aí você revoltou. Aí eu falei, nunca mais na minha vida eu piso o pé dentro de uma igreja de crente. Falei, não, falei, meu Deus, olha... Revoltou. Nunca mais revoltei. Entrou numa revolta tão grande, irmão. Por quê? Aí houve traição da parte dela, entendeu? Aí eu descobri que os irmãos em volta... Ô, irmão, volta. Aí eu já, pronto, fui consagrado a pastor nesse tempo. Meu Deus. Aí os irmãos me chamavam, pastor, Como que alguém doente pode abre ajudar? teu olho. Eu falava, por quê, meu irmão? Você está sendo corno. Era assim. Você está sendo corno. Eu falei, como assim? Não, rapaz, Ela só não fala. Ela só não fala. Ô, pastor, apóstolo, foi uma loucura. Aí foi traição em cima de traição. Aí eu fui sabendo com quem ela ficava e tal. E aí eu falei, não dá, chega, bastou, vou embora, não aguento mais. Tem que ter hombridade, né? Aí saí. Aí foi o momento que eu virei as costas para a religião, virei as costas para tudo e saí. Aí fui pro mundo, cheguei, conheci um cara e ele me levou para música, porque eu já cantava e tocava na igreja, aí me levou para música circular, onde eu fui gravar, cantar, fazer umas participações com ele. Acabei gostando e fiquei. Mas eu nunca, uma coisa que nunca apartou do meu coração foi o temor de Deus. Isso aí nunca. Não teve jeito, né? Porque eu entendi claramente que o problema não estava na palavra de Deus. Eu entendi claramente que o problema não estava no Senhor. O problema estava na maneira que o homem queria conduzir a palavra. Entendeu? Então, isso aí eu entendi claramente. Você só não sabia como fazer, mas você sabia que... Exato, não tinha como. Eu pensava comigo, como que eu vou mudar o sistema? Como? Não tinha como mudar, eu não via como mudar, eu criei ali dentro daquele sistema. E me recordo aqui, se o senhor permite contar, me recordo quando eu tinha 16 anos de idade lá nesse sistema, levantou um profeta e falou para mim assim, dessa forma, e tu, mancebo, eis que o que eu tenho a fazer com a tua obra, com a tua vida, é uma obra diferente. Lá dentro, era assim, levantou, e tu, mancebo, eis que o que eu tenho a fazer com a tua vida é uma obra diferente. Uma obra tal que até os teus vão dizer, Senhor, nós não sabíamos que era desse jeito. Falou ali, eu tinha 16 anos, não entendia muito de
Recebo, não recebo, não tinha esse negócio de recebo, só ouvia e ficava amém, amém, amém. E o tempo foi passando, e aconteceu toda essa trajetória na minha vida, essa tragédia, e acabei separando, e a separação me levou a distanciar, porque não aceitava a separação na obra, de forma nenhuma, entendeu? Um pastor separado jamais poderia ministrar a palavra, e aí eu acabei distanciando de tudo. Isso acabou me fazendo a prometer para mim que nunca mais iria pôr meus pés em uma igreja de crente. Entendeu? Só que dentro de mim existia o temor do Senhor e continuou. Eu sempre lembrei daquela passagem que Davi disse: Senhor, se no inferno, no Seol, eu fizer a minha cama, ali o Senhor me ama. Eu sabia que aonde eu fosse, o Senhor estaria comigo. Isso aí, eu tinha certeza disso aí. É tanto que... Não ia ter como fugir, né? Eu passei a policiar a minha vida dobradamente. Entendeu? Se antes eu evitava alguma coisa errada, eu passei a evitar 2 vezes mais as coisas erradas. Porque eu sabia que nessa trajetória, nesse afastamento, eu poderia estar muito propenso a uma queda lamentável. E a gente viu muito testemunho de pessoas na igreja, firme, cair e partir. Você não queria a mesma coisa na sua vida? Não. Eu vi muitas coisas acontecer. Eu tenho muitos testemunhos assim, de religião que hoje serve para edificar a vida de pessoas que acreditam que o seu sacrifício leva ao céu. Uhum. Pessoas que acreditam que os seus esforços espirituais os santifica. Então, eu vi muita coisa acontecer, provando o contrário para mim, né, nessa religião. Então, isso me edificou bastante. Uma das histórias, quer ver, vou fugir um pouquinho da minha vida, entrar sobre, para que você que está ouvindo a gente aí, entenda de fato, quando a gente fala assim, que a graça de Deus não é uma religião, você entenda que nada que você faça com a sua vida, da sua vida, que não for, de fato, dentro da liberdade da palavra, do conhecimento da palavra, nada vai te dar o que você precisa para ser espiritual. A única coisa que vai te tornar espiritual, de fato, é a revelação da palavra de Deus, é a libertação da palavra de Deus. Então, veja bem, e eu conheci um cidadão que ele fez lá, na igreja que eu fazia parte aí, ele fez um voto com Deus, que ele iria passar aquele ano inteiro dentro da igreja. Todos os dias ele ia à igreja, pegava a chave com um caseiro, abria, entrava, orava em jejum, entregava e tal. Todos os dias do ano ele passou. Quando chegou ali em dezembro, no final do ano, ele descobriu que a mulher dele havia traído ele não suportou, desviou e foi tirar satisfação com o amante da esposa. E esse entraram em luta corporal e acabou morrendo ali naquele ato. Meu Deus. Desviado. Então, ali eu já percebi, esforço natural do homem não salva o homem. Exatamente. O esforço natural do homem não santifica o homem. Ali foi uma grande lição para a minha vida. Isso foi uma das várias outras que eu vi acontecer. Então, desde daquele momento ali, o Senhor já estava preparando para abrir a minha visão. Amém. Entendeu? Me mostrando que o camarada passou num sacrifício o ano inteiro e fiel. Não foi um camarada meia boca dizer, hoje eu não vou porque está chovendo. Não, estava chovendo, o cara estava lá na igreja. O cara era zeloso, mas sem conhecimento. Exato. É que o apóstolo Paulo fala, né? Que o zelo sem conhecimento é perigoso. Exato. Que a pessoa tão zelosa, mas fazendo de maneira errada, não surtiu efeito. Não surte. É o que tem muitos hoje, nós vemos muitos irmãos. O Senhor não faz ideia o quantas vezes meu coração dói ao ver irmãos que eu amo. Com muito zelo, excesso de zelo, sem conhecimento. Não resolve nada. Não resolve. E é perigoso a pessoa até se decepcionar com Jesus, porque ela pode atribuir isso a Jesus, né? Sim. Ainda bem que você soube separar o joio do trigo, né? Eu me decepcionei com o homem, com a religião. Jesus nunca, jamais. Mas jamais. Até o pastor conta, né? Ele tem vários testemunhos de vida que sempre na vida do senhor, mesmo o senhor, né, estando desviado, como o senhor disse, o senhor viu a mão de Deus, né? Sim. Te guardando. Sim. E muitas vezes eu vi Deus cuidando da minha vida, mesmo eu estando fora da religião, então, como eu estou hoje fora da religião, graças a Deus. Amém. Hoje somos libertos, né? Hoje eu estou mais fora ainda, né? Amém. Então, só que com conhecimento. Exato, né? Então, o que acontece? Esse foi um dos processos que eu passei religiosamente. Eu depois saí de lá, aí foi onde comecei, antes de eu
de eu sair totalmente, no período que eu estava ali, aquela tribulação sendo traída e tal, eu pude conhecer algumas outras religiões, tipo a Árvore da Vida, qual que é a outra religião que eu fui? Também, essa aí não tinha nome, não tinha um nome prático, não. Mas usava véu, a mulher usava véu, os homens se osculavam. Era quase a minha cópia da congregação. A única coisa que não tinha mais essa prisão de doutrina e tal. Era uma congregação renovada. Era uma congregação renovada. Entendeu? Do pastor, como é que era o nome dele? Pastor Januário. Então, o que acontece? E aí e cada uma dessas eu pude ver realmente, foi uma transição assim que, até o momento que eu falei, chega, não tem jeito. Saí de uma, fui para outra que tinha ósculo, santo e véu, era obrigado a mulher por véu, para orar, se orasse sem o véu, estava em pecado. Então, quer dizer, aí depois eu fui para a Árvore da Vida, passei um tempo, eu vi que as rapaziadas da Árvore da Vida eram uma rapaziada meio solta, sem conhecimento, sem base, só na emoção e tal, vai. Eu falei, não, eu já tinha feito curso de teatro, eu falei, não dá para mim, isso que é teatro. Na verdade, você, inconscientemente, você começou a procurar a mesma coisa, né? Exatamente. Que a Árvore da Vida também não tem nome às igrejas. Exato, né? exato. E do outro lado, a outra que era diferente, extremamente rígida. Exato. Entendeu? Então... você estava perdido mesmo. Exato. Tava igual cego no meio do tiroteio. Perdido, literalmente. E aí foi quando realmente tudo aconteceu, eu decidi, não vou mais. E aí foi pro mundão mesmo. Fui pro mundão. Tocar, cantar, dançar. Foi fazer o que eu gostava de fazer. Aí conheceu... Aí foi quando, através todo esse marabalismo, eu vim para Hortolândia e conheci a Edmara. E aí o Senhor usou a Edmara para me dar o ponto, como o checkmate. Trazer de volta, né? Acabou. Aí você conheceu a Edmara, ela fazendo os cultos em casa, tomou a decisão de se batizar. Não, eu conheci a Edmara dançando. Aí depois de casado já, praticamente, já estávamos juntos, morando juntos. Não tínhamos casado no papel ainda. Estávamos morando juntos quando ela tomou essa decisão, escondido de mim. Eu também, se ela falasse para mim, eu não iria proibir também, né? Jamais. Edmara sempre foi livre. Eu tinha 16 anos, e quando eu conheci Jesus foi com 18. Ah, foi 2 anos depois. 2 anos depois. Entendeu? E aí você tomou essa atitude de voltar? Sim. E aí vocês se firmaram? Sim, aí nós nos casamos no papel, oficializamos o casamento e nos firmamos. E aí passando por diversas dificuldades, de Deus operando e vendo o poder de Deus. E é uma coisa linda, graças a Deus. Aí vocês casados foram embora para a Bahia fazer a obra? Nós tivemos 2 histórias da Bahia, presta atenção. Vamos contar só a segunda, na outra oportunidade conta a primeira. A primeira, né? Tá. Nós tivemos duas oportunidades de ir para a Bahia. Só que a segunda foi o ponto X da questão, foi fundamental para a edificação, o crescimento espiritual nosso e a consolidação do nosso casamento. Entendeu? Essa aí eu falo que foi Deus, assim, falando, o tempo é agora e não tem outro, e não tem jeito, é isso, acabou, entendeu? Essa é a posição. Então, foi essa segunda vez. Vou deixar a Edmara contar um pouquinho dessa, porque eu já contei da minha vida, né? Ela não contou nada até agora. E como foi essa experiência? Aceitou Jesus, aí tá casado com alguém que já pregava. E como foi essa surpresa aí quando... Na verdade, foi uma surpresa boa também, né? Tipo, porque quando eu fui para a igreja, aí eu chamava ele falava, não vou. Até um dia que eu precisava de uns equipamentos de som lá na igreja, eu falei, meu marido tem. Falei, meu marido tem, pastor. Aí, só que, tipo, ele usava, né, pro show. Eu cheguei e falei assim, eu vou precisar dos seus aparelhos de som tudinho. Aí, eu só falei assim, eu tenho. Aí, eu cheguei em casa e falei assim, eu vou precisar do seu aparelho. Não, mas aí eu tenho que levar. Eu vou lá, eu que vou instalar, eu que vou mexer, porque ninguém vai pôr a mão no meu som. Falei, não tem problema, pode levar. O importante é que o som esteja lá, né? Aí ele foi, levou o som, aí ele conheceu o pessoal lá e já ficou. Aí depois disso a gente teve várias experiências. E quando a gente foi para Camaçari, na Bahia também, antes de ir para Camaçari, a gente tinha uma espetaria. Eu já era cabeleireira também, porque eu fiz o primeiro curso com 14 anos de idade, de 13 para 14 anos de idade. E aí, tipo, a gente foi para Camaçari. Lá eu pude também montar meu salão, que eu tenho até hoje lá, Brazilian Beauty. E que hoje quem toma conta é minha prima, né? A prima dele.
E quando a gente voltou para cá, Você abriu com o mesmo nome daqui? o mesmo nome aqui. Na que verdade, legal. o Brazilian Bio veio de lá, o Que nome. legal. Veio da Bahia. Então, o primeiro instituto saiu da Bahia de Camaçari, o nome. Porque antigamente eu só usava o meu nome mesmo, Maracena. Tipo, não tinha um nome específico. Aí hoje eu tenho, que é Instituto Brazilian Beauty, que foi da Bahia, esse nome, junto com a prima dele. E aí, depois disso, de lá, a gente voltamos para São Paulo, depois de 4 anos, né? E aqui, montei o Salão de Novo Brazilian Beauty aqui, segunda unidade. E montei pequenininho, no espaço na frente da casa dos meus pais. E hoje já montei um outro espaço um pouquinho maior. Hoje, o que você faz? Hoje... Além de estar na obra, obviamente. Hoje eu sou profissional de cabeleireiro e manicure e também sou professora no Instituto. Fala um pouquinho pra gente do Instituto. Dos cursos. Dos cursos, no Instituto eu faço curso de manicure e pedicure lá, Olha que legal. de segunda e terça, também de alongamento de fibra e também de cabelo. Hoje tem bastante tipos de curso lá que eu faço. E aonde fica? Fica no Jardim Amanda. Passa pra gente qual é a Tem equipe, tem o endereço? arroba aí já? Bom, você que está acompanhando aí pela live, você pode pegar aí no GC o arroba e conhecer um pouco melhor o Instituto dela, que agora também o esposo trabalha junto. Sim, foi contratado. Foi contratado. Isso foi bom. É porque, tipo, em Camaçari, Deus fez muitas coisas lá, né? Tipo, uma das situações que ocorreram lá também, tipo, ele trabalhava muito e sofreu um acidente, né? Então, tipo, aonde foi que ele não pôde voltar a trabalhar pegando no pesado, né? Que era a profissão dele. Então, tipo, por conta disso, né, mano? Depois ele vai contar o testemunho, porque é um testemunho muito forte. Um livramento, né? Amém. Glória a Sim. Deus. Amém. Que os médicos falam que era pra ele estar na cadeira de roda, né? Ou não existir mais. Nossa. E tá aqui. Verdade. Ali, você que está nos assistindo pela live, tá ali, ó, arroba Brazilian, e aí é com a Brazilian Cleice e com Beauty. ela. Brasília _Beauty _SP. Fala o endereço pra gente, Edmara. Fica Na na Avenida Anita Anita Garibaldi, Garibaldi. 550 da igreja. 341. Tá no coração, Ah, tá no coração, tá no coração. 341 do Jardim Amanda. E a Um pouquinho igreja mais que eles mais pra cima da igreja ali. Isso, na mesma avenida da igreja. Aí, pertinho da igreja que eles É. pastoreiam, que é a Anita Garibaldi Isso. também, 550. 50. Olha que bênção, pertinho. É isso aí. E aí, hoje, você já tá há quanto tempo conosco? Uns 3 anos já? Ah, 2 anos? Uns 2 anos. 2 uns anos. Olha, passou rápido. Eu lembro a primeira vez que eu te vi. É. Eu bati o olho em tu. E Eu tu? vou falar tu, Xente, porque meus conterrâneos lá. Vai. Mandando aqui um abraço, meu pastor, meu eterno pastor Paulo Jorge, meu presidente. Ó, Ele tá com a gente, não é tá verdade? com a gente, meu presidente Paulo Deus Jorge. tá abençoe. aí. Deus abençoe. Todos os pastores que fazem parte da FIMEB. Né? Para quem não sabe o que é FIMEB, é Federação Interdenominacional de Igrejas e Ministros do Evangelho no Brasil. amém. Onde a gente tem aí o privilégio de fazer parte, né? De estar aí no grupo de resgate. E aí onde o apóstolo também, né? Apóstolo, Agora também faz parte, agora né? faz parte, aí já está junto comprou a briga junto comigo, falou, não vou deixar você brigar sozinho. Um abraço, queridos pastores, amo Um abraço, vocês. um abraço. Deus Que abençoe. Deus continue abençoando vossas vidas. Então, apóstolo, o que a gente tá falando mesmo? Do acidente. Bom, No acidente, você o vê aí, senhor vai contar. brincadeira, que eu gosto O senhor dessas falou que coisinhas faz pra pegar. 2 anos, né? Faz- tá aqui com a vai- gente. faz uns 2 E Você a ia primeira falar vez que primeira o senhor viu vez. ele. A primeira vez que eu vi o apóstolo, a gente estava no Jardim Amanda. Foi no Jardim Amanda, num final de evento político que teve lá. E aí o senhor chegou com o chapeuzinho. Eu falei, rapaz, esse homem é bacana, o chapeuzinho. Eu gosto daquele chapeuzinho que o senhor estava usando. Eu sempre A boina. gostei daquela boininha. sei. Eu sempre gostei, sempre achei chique aquele negócio. Gangster, né? Chapéu. Aí eu olhei e falei, rapaz. Aí o apóstolo Marcos. Eu falei, rapaz, que bacana. Aí eu me simpatizei contigo desde ali. Nem conhecia o estilo de fé que o senhor levava, conduzia, mas me simpatizei. É, E que aí legal. depois me chamaram, vamos fazer uma visita à igreja do apóstolo? Eu falei, vamos. Aí quando eu cheguei aqui, me apaixonei. Que E benção. estamos até hoje, benção. vai fazer, faz uns 2 anos. já. Uns 2 anos. 2 anos. Eu sou bebê ainda na Vivendo em Graça. Não, mas... Não, mas É tem como se experiência. tivesse já desde muitos anos, né? Eu sinto isso. a mesma fé. Eu sinto como se a gente tivesse aí. É muito É muito bom quando a gente
identifica a mesma fé, né? É o que eu falo. As pessoas podem estar distantes, mas quando tem a mesma fé, quando se encontra, é como se fosse a mesma família já há anos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tenho aqui vários pastores, aqui mesmo em Hortolândia, que a gente tem um carinho muito especial por eles. A gente tem um amor muito, assim, sincero. Mas a questão de fé, de visão, isso é especial. É. Eu costumo dizer o seguinte, a vida na graça de Deus, o corpo do Senhor, é como se fosse um corpo mesmo físico. Sim. O corpo físico, ele tem o dedo do pé e o dedo da mão, ele tem o joelho, tem o cotovelo, entendeu? Então, quer dizer, cada célula no seu lugar certo. Com certeza. E é assim que a gente respeita a igreja como um todo, né, o geral. Sim. Porque a gente sabe que cada um foi chamado para fazer exatamente o que estão fazendo. E o nosso chamado foi esse. E a gente tem que ficar convicto né? Exato. Aliás, quando a gente está convicto, a gente fica tranquilo. Exato, né? Exatamente. E a gente não fica procurando, a gente já sabe que encontrou e é fazer o que Deus nos chamou para fazer. É tanto que, não sei se o senhor se recorda, se eu cheguei a falar contigo, o meu ministério aberto, né? Sim. E aí o coração tava, vou abrir meu ministério. Cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar som, cadeira, fazer o púlpito, placa, primeiras coisas. E aí, toda vez que eu falava, agora eu vou abrir meu ministério, acontecia alguma coisa. E eu não conseguia abrir. E aí, aí tava tudo decidido, vou abrir. Aí veio a pandemia, não conseguia abrir. Aí vou abrir, aí não conseguia. Até eu conhecer o senhor. Aí eu percebi por que o senhor não permitiu. Tá lá, eu não sei se o senhor viu. Você falou para mim. A faixa lá, tudo pronto, tudo certinho. O senhor não permitiu. Por quê? Porque aqui já existia a igreja. Entendi. Aqui já existia a visão da igreja. Então eu não precisava abrir mais uma igreja. Eu não precisava trazer mais uma visão. Eu precisava contribuir com a visão que já existia aqui. Já está junto, né? Para crescimento, edificação do corpo do Senhor. Exato. Então é isso que a gente precisa. É o que eu sempre tento passar para os pastores. Na Bahia eu passei para alguns pastores. E aqui, algumas vezes que a gente tiver a oportunidade, a gente vai passar essa visão. A gente não disputa território. Não. A gente não temos a liberdade ou o direito de disputar ovelhas. Exatamente. O que a gente tem que fazer? Contribuir para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo do Senhor da Terra. E como que isso acontece? É se unindo com quem já está no mesmo propósito, na mesma posição. Exato. Entendeu? É assim que a gente contribui. Não é abrindo, mas porque tem alguma coisa ali que não dá certo, não bate a visão, vou abrir. Não. Se tem alguma coisa para consertar, a gente tem que procurar consertar. Exatamente. Entendeu? Se tem alguma coisa que ainda não está, igual eu falei, não sei se o senhor lembra, quando eu me aderi ao seu ministério, eu falei, apóstolo, nós estamos aí acima de 50% de visão. Porque o resto a gente vai caminhando e vai se ajeitando, se ajustando. Isso é ajuste. Amém. Alinhamento, né? Alinhamento. Exatamente. Isso é alinhamento. Isso aí, o resto a gente vai se alinhando, É. Entendeu? Para quê? Para que o corpo do Senhor é um só, para que ele se ajuste perfeitamente. Exatamente. Entendeu? Então, esse é o meu entendimento, é o que o Senhor tem passado para a minha vida. E é isso que a gente tem buscado a orientar os pastores, inclusive da FIMEB. Essa é uma visão que a gente vai levar para os pastores geral da FIMEB em todo o estado de São Paulo. E essa é a visão, é a unidade. Sim. Legal. É a unidade. Não adianta, eu sou o pastor Walter, o senhor é o apóstolo Marcos, eu tenho uma visão diferente do senhor, vou abrir o ministério do lado do senhor e ficar disputando alma como se fosse mercadoria. Meu Deus Isso aí é do céu. antibíblico. Exatamente. Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o nosso propósito é fazer com que a palavra do Senhor... Isso aí é até uma estratégia do diabo, né? Exato. Porque se ele divide, ele consegue enfraquecer. Exatamente. Não é verdade? O que a gente vê hoje, né, apóstolo? Infelizmente, é o que Esse a dia eu gente estava vê. conversando com o Hernani a respeito disso. É uma coisa que a gente zela muito, de não aceitar no nosso ministério que crentes ficam vindo para o nosso ministério. Nós recebemos, mas nós não aceitamos a ideia de que a nossa igreja está cheia, ganhamos almas, quando na verdade você vai ver que a sua igreja é a pessoa que ficou descontente da quadrangular, ficou descontente da Deus e Amor, e esses descontentes se reúnem em algumas igrejas, né?
A gente não pode aceitar isso. Exato. É claro, às vezes Deus direciona, às vezes Deus dirige pessoas para estar em algum lugar, Sim. né? Sim. Não é verdade? Mas o propósito da igreja é ir ao mundo. Exatamente. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Então a gente não pode aceitar. Você vê, às vezes, que as igrejas enchem de pessoas que se rebelaram das igrejas antigas. Então, sai um dali, um outro de lá, junta tudo aqui. Você vai ver uma igreja de rebeldes. O meu pastor falou, eu não gostei, É. aí sai e vem para cá. É. Exatamente, essa é a visão. É ajudar as pessoas a crescer. A crescer. Né? A palavra de Deus diz que temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, essa é a visão nossa, é a sua visão, a minha, de ajudar as pessoas a crescer. Quando atingirem uma estatura, o que acontece, eles vão perceber que se tem um problema, tem que resolver. É assim que adulto faz. Exatamente. Não foge. Tem um problema com o meu pastor? Senta aqui, meu pastor, preciso resolver contigo. Exatamente. Né? O senhor falou isso e isso, eu não estou conseguindo entender. Até porque ninguém é dono da verdade. Exato, exatamente. Mas o sistema religioso, ele trabalha com autoritarismo. Ninguém pode falar nada. Se falou, é rebelião. É rebelião, exatamente. Não tem diálogo. Né? Diálogo para chegar num consenso. Existe rebelião. Se o camarada falou, é rebelião e pronto, acabou. É as igrejas lideradas por narcisistas. E aí, como consequência, o que nós vemos em 1997, compus ali, tive a oportunidade de compor ali uma turma que fez um censo de quantas igrejas estavam naquele ano no país. Em 1997 já estava aí para mais de 10 mil igrejas naquela ocasião. Hoje nós temos quase 100 mil igrejas. Hoje, porque é consequência. Eu não sei se você sabe, a estatística hoje é o seguinte, uma cidade com, eu não lembro agora se é 100 ou 200 mil habitantes, tem 8 igrejas para cada 2 mil habitantes. Acho que é isso, 160 mil. É isso mesmo. Então são 80 igrejas, melhor dizendo. Para na cidade. Para 2 mil habitantes. É isso aí, né? São 80 igrejas, é isso mesmo. Uma cidade com 160 mil habitantes tem 80 igrejas, ou seja, dá uma igreja tem 2 mil e poucos membros. Só que a gente sabe que nem todos vão repartir isso aí. Exato. E nem todos os habitantes vão para as igrejas. Né? Porque dentro de 160 mil tem os espíritas, tem os os católicos, tem pessoas que são ateus. Vai sobrar ali o quê? 100 mil habitantes, talvez. Que sejam até um pouco menos. E aí fica aquelas igrejas. Fica 80 igrejas disputando. Fica 80 igrejas disputando. Disputando território. Se fosse todo mundo para as igrejas, daria 2 mil membros para cada igreja. Mas você sabe que não acontece isso. Não acontece isso. E aí o que eles fazem? Depois que vão para as igrejas, o camarada foi corrigido aqui, ele não gostou, ele vai para lá. Aí o outro vai para lá. Uma ou outra chama mais atenção porque começa a fazer os trabalhos gospel, que é chamar os artistas. Sim. Aí você pega os rebeldes, os dissidentes lá. Eles vêm tudo para um lugar. Os desigrejados. Aí vem tudo para um lugar. Mas, enfim, nós temos o foco de ir para o mundo. Amém. Né? Edmara, fala mais do pastor Walter. Estão falando ali que nós dois estamos falando muito. Né? Fala um pouquinho. O pastor Walter, então, se tornou cabeleireiro. Vamos falar da profissão dele. Sim, não, já tem 12 anos que ele fez o curso de cabeleireiro. Na verdade, quando eu quis fazer o primeiro, ele fez junto comigo. Olha que legal. Só que ele não quis levar essa profissão, né? Que bacana. Ele só Ele fez foi pra para te fazer, acompanhar. só fez para me acompanhar mesmo o curso e parou, né? Olha. E aí só eu continuei. E tô até hoje, né? E aí ele não. Só que, tipo, a profissão dele é outra, né? Tipo, ele fala, só que ele fez o curso. Entende do negócio, mas... E aí, tipo, em Camaçari ele sofreu um acidente, né? Que ele caiu do telhado e trincou a 5ª vértebra. E aí, tipo, o médico falou que ele não poderia pegar mais nem 1 quilo de peso, né? Livramento, né? Livramento, E aí? meu Deus. Eu Agora... acabei pulando Rapaz. essa parte. Você tinha falado para me contar dessa
Essa parte, você vê como é que é. A gente gosta de falar, é complicado, né? A gente sempre está adiantando os processos. Aí você caiu do caiu do telhado. Caiu Você do caiu do cavalo. cavalo com 27, né? Pode, do cavalo foi com 25. Pô. 25. 25. Desculpa. Caí do pastor. cavalo com Eu 25. não podia perder a brincadeira. Nossa. Tem que ser. É um momento de descontração mesmo. Também. A questão do acidente foi o seguinte, rapaz, é bom, eu não conto, eu não costumo contar esse testemunho. Por quê? Infelizmente, tem pessoas que não acreditam, não têm fé. Mas, por isso, e aí acaba duvidando da nossa palavra, entendeu? Então, eu não costumo contar esse testemunho. Mas hoje eu vou falar um pouco desse testemunho. Quem pôde viver comigo ali mais presente no momento, na Bahia, sabe um pouco desse testemunho. Bem pouquinho, porque eu nunca gostei de contar muito. Foi o seguinte, eu estava em casa, um irmãozinho chegou, pastor, a minha casa, a casa que eu aluguei, o inquilino está dizendo que está chovendo dentro e ele vai me entregar a casa, eu tenho que arrumar o telhado, porque senão eu vou ficar sem o dinheiro do aluguel, eu não posso, eu tenho que pagar o condomínio aqui e tal. A gente morava dentro de um condomínio em Camaçari, que foi lindo a história, eu acredito que não dá tempo, senão a gente vai puxar mais de 3 horas de história só sobre Camaçari. Você falou 2 horas, agora eu vou falar 2 horas. Se eu falar Olha lá, de Camaçari, tá você vai contar a história de Camaçari, se eu for contar a história de Camaçari, é mais 3 horas aí, ó. Tem problema. Aí, entendeu? Camaçari é o seguinte, vou resumir a história de Camaçari para vocês entenderem melhor o processo da queda. Tá. Chegamos em Camaçari, estávamos aqui, o Senhor falou no nosso coração, vamos para Camaçari. Não era Camaçari. Quando veio a palavra para sair, era para uma cidade distante. Simplesmente tinha que sair para uma cidade distante. E a gente não sabia para onde ir, Chegando no momento quase da partida, o Senhor direcionou para Camaçari. Chegamos em Camaçari sem conhecer praticamente ninguém. Embora eu tendo parente lá, o Senhor falou para mim, não procure nenhuma da sua parentela. O Senhor falou para mim, não procure nenhum da sua parentela. E aí, chegamos em Camaçari praticamente sem conhecer ninguém, e o Senhor foi nos conduzindo até no início. Entramos na cidade praticamente sem conhecer a cidade, e o Senhor nos direcionou e nos colocou no restaurante. Íamos passando em frente a um restaurante, estava lá uma plaquinha, quentinha, R$ 9,99, ao comercial. Aí ela olhou e falou, amor, isso já era um domingo, 1h da tarde. Aí ela falou, amor, eu tô com a fome, eu vi uma plaquinha ali, quentinha, R$ 9,99, você não quer parar pra gente comer? Eu falei, vamos parar, tinha um posto de gasolina, parei no posto, perguntei pro camarada que estava atendendo, posso deixar o carro aqui um pouquinho? Ele falou, pode, não tem problema não. Carro carregado, rapaz, o carro não cabia, a gente entrava assim, empurrando um outro. Aí foi lá na quentinha, lá no restaurantezinho, bem pequenininho, aí eu pedi lá 2 quentinhas, o Igor era novo, o Igor tinha uns 7 para 8 anos de idade. O Brian estava com 3 meses de nascido. Família de cigano. Rapaz, vocês corajosos demais. Então, eu pulei um pouco o início para poder encurtar o negócio. Mas foi um ato de fé. O Senhor falou e a gente falou, eis-me aqui, vou obedecer, Amém. melhor obedecer. Fechamos nosso restaurante aqui, a espetaria que a gente tinha, fechou tudo. O pessoal, você é doido. Tem muita gente conjecturando os motivos que nos levou a Camaçari por não saber, de fato, o valor, a importância da fé, Amém. a direção de Deus. Então, fica conjecturando. Por que Na que verdade, foi? tem Por pessoas não que foi? param e ficam pensando e tentando imaginar, né? E aí, hoje eu tenho conhecimento que existe pelo menos 5 hipóteses do que nos levou a Camaçari. Mas não vem ao caso, porque nenhum deles estão certo. Então, veja bem, nenhum deles estão certos. Eles acham que sabem, exato. Eles acham que sabem, o seu motivo, não sabe. Foi fé, foi Deus tratando, foi Deus querendo nos levar para distante da parentela, para tratar com o nosso espírito, nos edificar na obra. Amém. E aí chegamos em Camaçari, o Senhor nos parou nesse restaurantezinho, pedimos uma comida, começamos a comer, e o Senhor falou no meu coração, fala com essa senhora aí, se ela não conhece alguém que tem uma casinha para alugar, pode ser simples. Eu falei, não, com aquela vergonha de falar. Aí, fala. Aí, criei coragem, falei, minha senhora, desculpa perguntar para a senhora, acabamos de chegar na cidade agora, não temos conhecimento aqui com ninguém, não sabemos nem a direção para onde ir, e eu queria saber se a senhora não conhece alguém que tem uma casinha, pode ser simples, pode ser simplesinha, não tem luxo não, só que dê para guardar e fugir do sereno, com um aluguelzinho barato. Aí ela virou assim e falou, só casa, apartamento não serve não?
Rapaz, pensa num camarada que odiava morar em apartamento. Meu Deus do céu. Odiava. Falasse apartamento pra mim aqui, eu falava, você é doido, rapaz. Aí, quando ela falou apartamento não serve, eu falei, Senhor, eu já entendi. Você já quer começar a prova cedo. Eu falei, não, serve sim. Eu vou falar, não, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu não estava em condição de escolha, eu estava em condição de obedecer a Deus. Amém. Você apareceu, isso aí foi o socorro. Se o Senhor colocou no meu coração e ela vem com a... Aí eu falei, não, serve sim, minha irmã. Aí ela falou, por que a senhora conhece alguém? Não, eu estou há 6 meses orando a Deus para enviar alguém para o meu apartamento. Ela já estava 6 meses orando ao Senhor para enviar alguém para... E foi exatamente quando o Senhor falou que nós iríamos, 6 meses atrás. Você foi lembrar da história do Nossa. profeta Elias lá, quando secou o ribeiro, Deus enviou ele para Querite, né? Querite. E lá tinha a viúva que Deus já tinha preparado para sustentar ele. Exato. Então, foi exatamente o tempo que o Senhor já havia falado em nós que iríamos nos mandar. Mas, só pra para ajudar a história aí, quando a gente tomou a decisão para ir para Camaçari, muitas pessoas aqui não acreditavam, nem tanto que muitas amaldiçoavam para dizer que ia quebrar a cara e dar errado mesmo, entendeu? Falaram de Tipo, tudo. falaram muitas coisas, entendeu? Então, Falaram assim, que nós iríamos passar fome. sim, que a gente ia pedir peixe na beira do peixe mar na beira lá. do É bom mar. mesmo, porque lá, quando chega peixe do mar lá, só vocês chegarem, então fome, vocês não vão passar por lá. Meu Deus. Porque, tipo, as pessoas não É, imaginavam mesmo. você tá com a sua casa aqui, o seu negócio, tipo, perto da sua família. Tipo, simplesmente largar tudo. Fez igual Tipo, Abraão, né, irmão? a gente largou tudo, né? Desacreditaram, né? Exatamente. Do que Entendeu? Deus também Literalmente poderia o fazer, Abraão. né? Sim. É um ato de fé, hein? É um pouquinho Mas eu diferente contei de Abraão, essa porque história Abraão da era frente, rico, né? E nós saímos daqui, vou contar a Só história. com Mas o eu carro. voltei um pouquinho a história para eles entenderem que Deus fez Isso. depois. Amém. E aí o que acontece? Abraão era rico, e nós saímos daqui. Para o senhor ter uma ideia, quando o Senhor falou para mim, isso faltava já uns 3 meses, sem saber. Quando o Senhor falou Camaçari, eu fui para o mapa, fui ver quilometragem, ver gasolina, ver despesa, quanto gastaria para chegar lá com o carro que eu estava. E aí, resumindo, era R$ 1.500. Eita. Todo, para chegar lá, despesa, combustível, pedágio e tal. Aí eu falei para o Senhor, eu preciso de R$ 1.500. Eu estava com a espetaria que valia mais de R$ 20 mil, só de equipamento lá dentro. E coloquei a venda, não conseguia vender nada. Só aparecia a troca em carro, troca nisso, troca naquilo outro. E nada de dinheiro. Eu falei, não, eu preciso de dinheiro. E aí o meu cunhado, o irmão dela, tinha me convidado para fazer um trabalho com ele, um serviço de pedreiro. E eu falei, não vou, porque eu tenho a espetaria, eu não posso largar a espetaria. Aí ele tinha já passado para outro e tal. E, rapaz, eu sei dizer que faltando um mês para a gente viajar, e o Senhor estabeleceu o prazo. Dia 7 de setembro. Foi o prazo que a gente tinha, por Deus, para sair daqui, até dia 7 de setembro. E aí, faltando um mês, o movimento da espetaria começou a cair. Meu Deus do céu. Tinha noite que a gente chegava lá, não tinha ninguém, ficava o tempo todo sem ninguém. E aí começou a cair, não entrava dinheiro. E aí e ela, puxa, e aí, amor, como que a gente vai fazer? Eu falei, não, se o senhor falou, ele garante. E aí foi aí, faltando um mês, irmão. Aí tinha um carro que eu tinha vendido um tempo atrás, uma Dublô que eu tinha. Aí eu vendi para o irmão vendeu para o sobrinho dele em Minas Gerais. Chegou lá em Minas Gerais, a Dublô foi bloqueada. Oh. E aí o camarada, e agora? Voltou tudo para trás, voltou para ele. Ele falou, e aí, pastor? Eu falei, não, traga a Dublô de volta, meu filho. Traga a Dublô de volta. Na época, eu tinha um carro, era um Mitsubishi Galante, né? Todo equipadão. Eu falei, não, leve esse Mitsubishi, traga a Dublô de volta. Mas, aí ela falou, mas, amor, e que carro que a gente vai agora para Camaçari? Se o carro, a Dublô tá bloqueada, não tem documento, não tem nada, Deus proverá. Aí ele trouxe a Dublô, cara, rebentada. A Dublô veio um lixo, eu sem dinheiro. Levou o carro documentado, bonitinho, todo equipadinho, foi embora. E aí eu falei, não, Deus, o senhor sabe o que tá fazendo. Faltando um mês, e tá chegando o prazo de ir. E o movimento caindo na espetaria, o dinheiro cessando, o dinheiro não entrava. E a Dublô parada, e eu de a pé, subindo. A minha espetaria na Avenida 2, a gente subia de a pé, lá barriguda do Braia. Subia de a pé para a espetaria. Faltando um mês, o meu cunhado foi e me chamou. Eu falei, não, agora eu tenho que ir atrás do meu cunhado mesmo. Aí fui lá, porque eu tinha dispensado o serviço, lembra? Aí eu fui lá, falei, ô Edinho, eu estou precisando fazer um biquinho aí para levantar um dinheiro, preciso de R$ 1.500. Aí ele falou assim, rapaz, ó,
Eu não tenho serviço, não. Tem um escritório do médico que a gente está fazendo lá, tem uns porcelanatos para fazer e tal, e o cara é enjoado, se você quiser fazer. Eu falei, não, tranquilo, deixa comigo. Aí eu fui fazer esses porcelanatos, fui assentar os porcelanatos no escritório do cara. E tal. 15 dias, medimos. Aí ele queria me empleitar tudo. Eu falei, não vou pegar empleito, porque se der o prazo que o senhor falou de eu viajar e eu não tiver terminado o seu serviço, eu vou te atrapalhar. Então vamos fazer o seguinte, vê uma diária aí, e aí você vai me acertando. Se chegar lá, eu terminei, beleza. Senão, você vai me acertar. Eu falei, então, beleza. Aí fez uma diária boa comigo. Na época, o meu cunhado falou, não, vou fazer uma diária boa com você. Fez uma diária boa. E eu comecei a trabalhar, apóstolo. 15 dias depois, entrou o dinheiro. Faltava 15 dias depois, chegou um colega nosso, a espetaria ainda estava aberta. Nós não fechamos a espetaria. Ela ficava na espetaria e eu ia trabalhar. Aí chegou um amigo nosso à noitinha, eu ficava na espetaria. E aí, pastor, tá sem carro? Eu falei, tô com uma dublô lá, mas tá bloqueada. Ele falou, será que tá bloqueado? Eu falei, tá sim, rapaz. Ele falou, me dá a placa dela aí. Entrou lá, tava desbloqueado o carro. Do nada, desbloqueou o carro. Do nada. Só que aí, detalhe, tinha 2.800 de documento. O carro tava sem suspensão, sem pneu. 2.800 de documento, irmão. 15 dias depois, fizemos o fechamento dos dias. Lá, o meu cunhado deu 2.000 e pouco. Deu R$2.800 de trabalho. Na diária que ele fez comigo. Foi o dinheiro certinho de arrumar o carro. Arrumei o carro ficou documentadinho, arrumadinho, mas não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro para viajar. Aí foi onde eu falei, senhor, eu preciso de R$1.500. R$1.500. Eu tive um acidente construindo a casa e quebrei 2 dentes com a alavanca. Quebrei 2 dentes meus. E o meu sonho era implantar os 2 dentes. E aí, o médico gostou tanto do meu serviço, queria que eu fizesse um serviço para ele extra na casa dele. Aí me ofereceu, ele era dentista, protista, me ofereceu os 2 implantes. Não, eu faço os 2 implantes do senhor e tal, não sei o que, te dou. Aí eu falei, quanto tempo, doutor? 45 dias. Eu falei, então não dá não, dispensa. Eu prefiro ficar sem dente, eu vou sem dente. Mas eu vou... Aí ele falou, mas por quê? Aí eu contei a história. Ele falou, não, então vai, irmão. Você é Deus, vai. Eu falei, eu vou sem dente, mas eu vou. Dia 7, se até o dia 7 o senhor me garantisse que meus dentes estavam bonitinhos na boca, o seu serviço eu faço numa semana. Ele falou, não dá, porque é um processo, tem que esperar curar, tem uma cirurgia, tem que fazer isso. Então, não vai. Eu falei, então esquece, eu vou sem dente mesmo. E tô até hoje sem dente. Mas não dava pra falar assim, eu vou, quando eu voltar, senhor. Não, porque eu não sabia se ia voltar. O senhor voltou, mas eu não sabia vai que eu ia atrás voltar, dele. né? Não Falei, sabia. irmão, voltei. Não sabia. Aí o que acontece? Fui sem dente. Fui sem dente, tô sem dente. Você viu o chaveco aqui, né? Não é? Não é fácil, não. Aí o que Isso aí é bom de negócio, irmão. Chegamos em Camaçari. Não é vendedor à toa, né? Aí agora eu vou pular para Camaçari. Chegamos em Camaçari naquela situação e conversamos com essa senhora. Ela estava orando 6 meses para o senhor preparar alguém para o apartamento dela. E aí coincidiu que a gente foi e juntamos lá, chegamos no apartamento dela lá, irmão, 6 meses fechado. Era barata para todo lado, entendeu? Era aranha, Jesus. teia de aranha, assim, de pendurando nos tetos, assim, parecendo a casa do como é que é aquele família Adam. E aí passamos a noite limpando, irmão. Pronto, 1.500. Coloquei tudo para vender, só consegui fazer 1.500 exato. O resto ficou tudo aí. Chegou o dia 7 de setembro, eu só estava exatamente com 1.500 no bolso. Não tinha nada a mais de 1.500 reais. Peguei minha família, montamos no carro com 1.500. Chegamos na cidade com 400 reais no bolso. Foi o dinheiro que a gente chegou em Camaçari, 400 reais no bolso. O apartamento da mulher era 400 reais o aluguel. Eu falei, ei, minha irmã, não dá não. Não tem não. Não tem não, só tenho 400, se eu der os 400 para a senhora, a gente vai comer o quê? Como que vai fazer? Não, pastor, então o senhor me dá 200 e fica com 200. E aí depois o senhor me paga o resto. Falei, beleza, assim dá. Peguei 200, dei para ela 200, a gente foi pro Atacadão lá. Que era sem emprego. Sem emprego, irmão, sem emprego, irmão. Nem conhecia ninguém que desse Meu emprego. Deus. Meu Deus, nem pensando em emprego, rapaz. Aí o que acontece? Fomos lá pro Atacadão, compramos produto de limpeza. Na mesma noite, já noitinha, tardinha, já fomos pro Atacadão. Passamos a noite limpando a casa. Descarregamos ali num cantinho umas coisinhas. O que era? Só roupa de cama. Meus materiais. Lençol, material dela de trabalho, de manicure. Onde E ferramenta de trabalho meu. Minhas ferramentas. Levei tudo. Toda ferramenta minha de trabalho, levei. Passamos a noite, descarregamos ali. No outro dia, sentamos, fomos lá e ficamos pensando. Aí foi, pronto. Não sei se eu já contei isso para ti. No outro dia, me chega na minha porta, numa caravana que estava lá, era processo eleitoral, né? 7 de setembro, a eleição em outubro já, para prefeito. Me chega lá na minha porta, bate o candidato a prefeito, Elinaldo e tal. E aí
Ah, eu fiquei sabendo que mudou uma família nova para cá hoje, não sei o que. Eu falei, sou eu. Conversando, aí nos apresentamos, ele falou, ó, pastor, se eu ganhar, o senhor pode me procurar. Eu falei, não, o senhor falou comigo. E eu falei para ele, se ganhar, não, o senhor é eleito. Eu não conheço, não sei quem está disputando contra o senhor, mas o senhor manda te dizer que o senhor é eleito, o senhor é o próximo prefeito da cidade. Mas se eu ganhar, pastor, o senhor pode me procurar que eu vou te ajudar nas suas ações sociais, nas suas... Eu falei, não, o senhor não vai me ajudar. Eu nem vou te procurar, porque eu sei que o senhor não vai... O senhor vai ganhar, mas o senhor não vai me ajudar. Eu não vou nem te procurar. Mas não, eu sou diferente, tá aquela história, né? Não, eu falei, não, fica tranquilo, fica em paz, o senhor já está eleito. Mas não vai me ajudar. Mas não vai me ajudar. Está eleito, mas não vai me ajudar. Nossa. E aí, varão? Aí passamos ali 30 dias de tribulação, porque era um apartamento, Minha Casa Minha Vida. E eu, sem entender, o nome do bairro, presta atenção, o nome do bairro chamava Ponto Certo. Existem vários bairros na cidade. O Senhor nos levou, existe bairro da Vitória, existe bairro não sei o quê, mas o Senhor nos levou para um bairro que chama Ponto Certo. Ponto certo. Ponto Certo. E aí passamos um mês nesse apartamento da tribulação, era Minha Casa Minha Vida, e lá Minha Casa Minha Vida não tem organização nenhuma, é tudo aberto. Tem nem porteiro. Não tem porteira, não tem nada, tudo aberto, então entra quem quer, Minha sai quem casa, quer. minha comunidade. Imagina, irmão. Baiano é abusado, bate na tua porta sem te conhecer. Imagina a noite toda, nego fumando maconha no pé da sua janela, e era apartamento térreo. Ô, meu irmão. Você já acordava bem? Ah, rapaz, ela aqui desesperada, amamentando. Meu o Brian Deus. de 3 meses de nascida, amamentando, desesperada, medrosa, do jeito que ela é, só Deus na causa. E aí o que acontece? E o camarada fumando maconha no pé da janela e dizendo assim, ó, se o patrão mandar, eu broco fulano. Eu sabia que era brocar coisa nenhuma. Se o patrão mandar, rapaz, ó, eu gosto muito de fulano, mas não tem boca não. Se mandar, eu broco fulano. Ô, rapaz, é por causa gente, senão o patrão broca eu. Então eu pensando comigo, e ela agoniada, e eu pensando comigo, meu Deus. Na verdade, tem o broca bom e o broca ruim. Que diacho é Meu esse? Eu Deus, falei, meu broca Deus, que mas eu que saiba é de diacho é furar a esse? parede ali. Então, eu tinha um bocado de broca em casa, né? Mas de furar a parede. E aí eu ficava pensando, meu Deus, que idioma é esse? Que conversa é essa? E aí, rapaz, aí amanheceu o dia, aí eu vem cá, rapaz, que negócio é esse? Aí o outro respondia, pronto. Pronto, viu? Pronto. Agora pronto. Aí Você pegou pronto, irmão. Pronto. Aí, aposto. Você sabe que não é pronto, né? O que ele falava era matar o cara. Era matar o cara. Se o patrão era o dono da boca, falasse, ele matava o cara. Mesmo ele gostando do cara. Olha que diacho. E aí, aposto, foi um mês ali e ela começou a entrar em aflição. Aí eu falei, filha, sem dinheiro. O camarada que alugou nossa casa aqui não pagava a gente. Eu tinha vendido um equipamento de som para um outro irmão, não me pagava. Sabe? Nossa. O outro irmão teve uma ocasião que, de tanto ela cobrar, ela fala, cobra. Eu falo, não vou cobrar, que ele vai correr. Pô. Ele está 2.200 quilômetros de distância dele. Você vai segurar o cara como? Você cobrou, ele corre, te bloqueia de tudo, acabou, perdeu. Não, porque tá. Falei, beleza. Fui cobrar. Ele chegou no caixa eletrônico, fez um depósito, me mandou o comprovante, envelope vazio. E eu lá para pagar o aluguel para a mulher, esperando o dinheiro cair, sem conhecer ninguém, nada desse dinheiro cair. Aí ele, não, já depositei, envelope vazio. Abriu um processo no banco, o banco falou, não, o envelope está vazio, o que ele depositou foi vazio. Olha a sacanagem fizeram com nós. E a gente manteve firme. O Senhor trouxe, o Senhor Só garante. falei pra ele, aqui eu não vou ficar. O Senhor no trouxe, o Senhor apartamento garante. primeiro, né? E aí o que acontece? Ela, amor, aqui não dá para ficar. E realmente não dava para ficar ali, né? Mas eu não sabia o que o Senhor estava tratando, eu ficava em paz. Eu sempre fiquei em paz. E aí o que acontece? Ela chega para mim e fala assim, um mês. Amor, vamos andar um pouquinho? Vamos. Aí sai mandando, caminhando. Tá. Aí tinha um condomínio, o melhor condomínio da cidade. Tinha uma placa lá, aluga-se o apartamento. Falei, vou mandar agora o número. Ela falou, amor, pega o número ali, liga pra... Eu falei, amor, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, apartamento, o melhor condomínio da cidade. E eu não sabia que era o melhor condomínio, depois que a gente ficou sabendo. Não, mas eu falei assim, amor, você tá de brincadeira, você acha que a gente não tem dinheiro, como que a gente vai alugar um apartamento aí? Não, amor, pega aí, se você não quiser eu vou ligar pra lá e tal. Eu falei, então tá bom, liga lá. Aí ela ligou. Aí o camarada atendeu. Alô? Aí ela, eu vi que você está alugando um apartamento e tal, no condomínio Atlântico Life. Aí ele falou, estamos sim e tal. Não, porque eu quero ver o apartamento. Eu, cala a boca, mulher, pelo amor de Deus. Eu quero ver o apartamento, tem como o senhor mostrar? Eu falei, filha, vai fazer o camarada sair de lá.
para vir mostrar apartamento, a gente sem dinheiro para alugar. Não. Ela, não. Aí o cara, não, vou sim, sim, senhor. Marca aí, combinamos. Aí ficamos na porta lá, o cara chegou, identificou, o porteiro abriu, pá. O rapaz diferente, aí, portaria para entrar o nome, RG e tal. Eu falei, tá de brincadeira. Essa mulher, Tô chique agora. Deus da causa. Tô chique, aí, só que não vai dar certo. Abriu certo. o apartamento, eu falei, não vai dar certo. Mas eu fui para não deixar ela chateada. Eu fui só mesmo para... Deixa ela levar o não lá, né? Não exato, de mim. exato. Eu aprendi isso aí. Eu não dou, não, eu deixo que... Aí ele abriu o apartamento. Quando eu cheguei na porta do apartamento, pensa aquela sensação ruim que bateu. Bateu uma sensação ruim, como se falasse assim comigo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí, quando eu olhava para ela toda... Assim, chegava o olho brilhava, sabe? Aqueles olhos lindos brilhando, aqueles olhos esverdeados, ficou igual mel o olho dela. Eu falei, meu Deus, como é agora? O que eu faço? Eu não posso tirar isso dela, né? Mas eu falei, ó, tá certo, então vamos lá, Senhor. E ela lá dentro, um negócio falando comigo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, não, tá bom. Aí eu cheguei pro cidadão, ele falou, você gostou do apartamento? Ela, eu gostei, né? Eu gostei e tal. Aí ele olhou para mim, e o senhor? Eu falei, não, o apartamento é bacana, e realmente era um apartamentinho arrumadinho, bacana. Aí eu falei, não, o apartamento do senhor é bacana, o senhor é caprichoso. E aí, vão ficar? Eu falei, não, ela, vamos sim. Eu falei, ó, o negócio é o seguinte... Você já pode entregar a chave hoje mesmo? A minha esposa, eu falei, a minha esposa gostou muito, só que é o seguinte, eu tenho que falar umas coisas pro senhor, a gente tem que conversar. Vamos conversar. Ele falou, não, pode falar, senhor. Aí eu falei, ó, tem condição, eu não tenho nenhum real para dar de entrada de calção no apartamento. Eu não tenho nenhum real. Eu cheguei da Bahia agora, faz um mês. Cheguei da Bahia, não. Cheguei de Hortolândia. Cheguei de Hortolândia, cheguei de São Paulo, faz um mês, ó, da Bahia. Cheguei de São Paulo, faz um mês. Não tenho trabalho, não conheço ninguém, não tenho dinheiro, não tenho nenhum real para dar de calção pro senhor. Se o senhor quiser confiar, nós temos uma casa alugada lá em São Paulo. Se o senhor quiser confiar em alugar para a gente, assim que o camarada depositar o dinheiro, a gente pagar o senhor o aluguel, tudo bem. Se não, tranquilo, valeu, foi muito bom te conhecer. Um abraço e vamos embora. Não quero atrapalhar o senhor, não. Aí ele, alugo sim para o senhor, eu alugo. O senhor pode ir amanhã no cartório fazer o contrato comigo? Eu falei, meu Deus, o cara é doido. Você querendo se livrar e o cara... Meu Deus, eu falei, meu Deus, o cara é doido. Mas eu falava pra ele, vou morar aqui, vou ficar aqui. Aí lá eu não vou ficar, não vai mudar amanhã. Rapaz, aí isso era no final de semana, na segunda-feira fomos no cartório, já fizeram o contrato, tudo sem nenhum real, mano. Mudamos para o apartamento, para o condomínio, o porteiro abrindo a porta, entrando com o nosso carro, só roupa de cama, só roupa de dormir e ferramenta. Aí, irmão, abriu, tá, a descarregar a mudança, só caixa com roupa, que era edredom, travesseiro, roupa de corpo e tal. A única coisa que nós Bem doido mesmo, né? A única coisa que nós levamos é o que nós tínhamos. Uma panela elétrica de cozinhar, um fogaleirozinho daquele de pescaria, de acampamento. Meu Deus. Era o móveis que a gente tinha. Uma panela elétrica, um fogaleirozinho, 2 garfos, 2 colheres. Tem um garfo que eu acompanhava, onde eu ia, eu levava ele, já faz mais de 15 anos que ele me acompanha, um garfo. Ele foi junto. Um garfo. Garfo especial. E aí o que acontece? Aí descarregamos nossa mudança, jogamos as caixas que levou, a gente abriu para fazer a cama, já jogamos no chão, papelão, dobramos o dedão em cima, era a nossa cama. Entendeu? Dormimos no chão. Não tinha uma geladeira, não tinha um fogão, não tinha uma mesa, não tinha um sofá, não tinha nada. Pela fé mesmo. O apartamento lindo, tudo vazio, espaço para os meninos correr para lá, para cá. O Brian não corria ainda, mas o Igor ainda já corria. Então, esse foi o início da nossa caminhada em Camaçari. E nós mudamos para esse apartamento, o pessoal achava que a gente tinha dinheiro, né? Porque a gente entrava com a pose, né? Chamando a existência. Lógico. Pô, eu tenho. Pela fé. Mas, na realidade, não tinha nada, apóstolo, não tinha nada. Imagino. Praticamente, o dinheirinho que... A primeira comprinha que a gente fez quando mudamos para o apartamento foi a comprinha que a gente veio economizando, arrastando. Um mês depois ainda tinha alguma coisinha. Naquela época o custo de vida estava mais barato. Então tinha como, com R$200, a gente fez uma comprinha boa. E aí o que acontece? Chegou com, acho que tinha o quê? Uma semana, uns 15 dias que a gente estava lá nesse apartamento. E, rapaz, acabou tudo em casa. Acabou tudo, não tinha nem farinha mais. Porque a comida nossa era o seguinte, era feijão, arroz e calabresa.
Como que fazia isso? Não tinha fogão, não tinha nada. Como fazia isso? Ela tacava o feijão na panela elétrica para cozinhar e aí travava com garfo o botão do automático para não desligar. E a panela ficava querendo derreter. Quando o feijão estava fervendo, já cozido, ela tacava o arroz dentro. Quase cozido, ela tacava o arroz dentro. Então, primeiro era a calabresa, né? Você tacava a calabresa, dava uma fritada nela, depois tacava o feijão, e aí quando o feijão estava quase cozido, tacava o arroz dentro. E aí a panela derretendo, aquele cheiro de plástico queimado, rapaz, que comida deliciosa, pô. Ficamos mais de 2 meses comendo assim. Meu Deus. Mais de 2 meses, comendo assim, arroz, feijão e Óbvio calabresa. que se a gente fosse procurar parentes ou alguém fosse falar lá alguma meus coisa... parentes é tudo bem difícil. Mas vocês tinham um propósito, Mas né? tinha um propósito Tinha um entre propósito. nós mesmos, entendeu? Tipo, Entendi. E vocês... no entanto, quando minha mãe descobriu isso, lógico, né? Que a mãe Ela ficou sempre puxa a orelha, desesperada, né? Ela achou que a gente ia chegar lá, porque a gente não contou nada pra ninguém. Mas Deus honrou vocês lá. Honrou. E aí, com um mês que a gente estava dentro do condomínio, nesse dia que, uma semana que a gente estava lá, faltou tudo, acabou tudo, literalmente. Acabou o dinheiro, acabou a comida, acabou tudo. Aí eu olho pra ela, tá lá, tadinha, amarela, dando mamar com o menino no peito, amarela, caindo, desmaiando, de fome. Eu olhei pro outro lado, tá o Igor lá, tadinho, todo esmurecido. Olhei pra minha filha, essa que tava lá com a gente já, e aí ela tava lá triste, toda triste, e fome, tudo morrendo de fome. Aí eu falei, eu entrei pro meu quarto, na frente deles não. Aí eu entrei pro meu quarto e a lágrima desceu. Falei, pai, o Senhor não nos trouxe aqui para passar dificuldade. O Senhor trouxe aqui para nos edificar. Então, eu quero sua providência agora. Quando eu olhei da janela do apartamento, tinha uma barraquinha de comida do outro lado da rua. Lá, os pessoal montavam a barraca e vende comida ainda, assim. E aí, eu olhei assim, a barraca de comida lá do outro lado. Lá. Eu falei, não, eu não peço. Nunca fui de pedir nada para ninguém na minha vida. Até hoje, não peço. Eu tenho um pai que supre tudo, não preciso pedir. Quando eu preciso, ele sempre foi. Sempre foi ao meu encontro e sempre vai. E aí o que acontece? Mas aquele dia eu falei, não, eu vou ter que... Mas e a vergonha? Não tem jeito. Peguei o fogareirinho que eu tinha de pescador e fui no irmãozinho que trabalhava na esquina, consertando sapato. Cheguei lá e falei, irmão, o senhor ainda está querendo comprar um fogareiro? Porque conversando com ele nos outros dias, ele falou, rapaz, eu tenho vontade de comprar um fogareirinho para pescar e tal. O senhor ainda está querendo comprar? Ele falou, irmão, eu quero, só que eu estou sem nenhum real. Nossa. Eu estou sem nenhum real no bolso. Então, se eu for comprar do senhor, não vou te ajudar em nada. Aí eu falei, tá bem, irmão, amém. Voltando para cá. Quando eu ia passando em frente, assim, a barraca de comida de um lado da rua, eu do outro lado de cada rua passando, e aí o Senhor falou para mim, vai lá. Atravessei a rua, mas com a vergonha, rapaz. Pensa um negócio, uma vergonha, cheguei na barraca. Aí eu falei, gostaria de falar com a proprietária, o proprietário e tal. Aí a pessoa chegou, chamou, fulano, aí veio uma senhorinha. Pois não, moço. Aí eu falei para ela, minha senhora, eu me mudei faz pouco tempo aqui e acabou tudo lá em casa. Estou com 2 filhos pequenos em casa, 3 filhos, né, 2 pequenos, um de colo, e a mulher, acabou tudo. E eu queria saber se a senhora pode me vender uma marmita, uma marmitex, uma só. Ela olhou bem para mim e falou assim, de cima a baixo, falou assim, olha, moço, eu não costumo vender fiado, não. Porque o povo aqui é safado. Come, esquece que deve. Mas o senhor é diferente. O senhor eu vendo. Uma só não, o quanto o senhor quiser. Eu falei, não, eu só quero uma. Ela falou, só uma, leva mais. Eu falei, não, só uma. Mas o senhor não tem, esse pessoal, eu falei, tenho, mas eu só quero uma. Ela chegou, falou para faz uma marmita pro moço aí. Aí fez lá, eu peguei a marmita, cheguei em casa e eu orei. Comeu todo mundo, ainda sobrou comida. Uma marmita. Comeu todo mundo, ainda sobrou comida. Isso era o quê? Era num domingo. Era no domingo. Aí eu peguei a melhor ferramenta que eu tinha, na segunda-feira, ajeitei e falei, agora eu vou vender a ferramenta para comprar comida. Aí fui para vender a ferramenta, o Senhor me levou a uma experiência boa ali, já na segunda-feira cedo. Passei em frente a uma obra, tinha uns pessoal lá, chamei, ofereci. Aí o cara vira para mim e fala assim, ei, meu amigo, se você soubesse como está a minha vida, você me dava essa furadeira de presente. Aí o outro só parou e olhou assim e não falou nada. Aí eu falei, não, tá bom, obrigado pela atenção e tal. Quando eu vou virando a esquina assim, o senhor falou, não, volta lá, conversa com ele, conversa com ele, volta lá. Aí eu voltei e falei, vem cá, meu amigo, faz favor. Aí ele falou, vai me dar a furadeira? Eu falei, não, eu vou dar a furadeira para você. Agora você me responde o seguinte, você mora de aluguel? Bem assim, você mora de aluguel?
Eu nem sabia, nem conhecia a vida do cara. Ele falou, não, eu tenho minha casa própria. Eu falei, maravilha. A sua esposa, o senhor tem filho pequeno, a sua esposa está amamentando um filho de 3 meses? Não. O seu armário está faltando alguma coisa? Não, imagina. Eu falei, então, meu amigo, como que você vai falar que a sua vida está pior do que a do outro sem você conhecer a pessoa? Aí o outro falou, toma! Eu falei para você que qualquer dia desse você ia ter uma lição por ser chorão desse jeito, chorar de barriga cheia. Ele baixou a cabeça assim, cara. Aí eu falei, foi Deus mesmo. Entendeu? Então, aí eu saí dali, cheguei na próxima esquina, vendi a ferramenta. Encontrei um cara, não fui nem onde eu ia. Cheguei lá, já encontrei um rapaz, comprou a ferramenta, voltei, já fiz uma compra, coloquei um dinheiro de gasolina no carro e fiz uma comprinha. E aí, varão, e aí Deus começou a trabalhar. Naquele mesmo dia, na segunda, na terça, na quarta-feira, era feriado. Na segunda-feira à noite me ligaram. É o pastor da Doblô? Pastor, o senhor ainda está interessado nas rodas de ferro? Porque eu tinha passado numa borracharia, que eu estava ajudando um pastor em uma cidade vizinha e tinha muito buraco. E meu carro era roda de liga leve, eu tinha medo de quebrar. Aí eu passei na borracharia e queria fazer uma troca numa de ferro, para não quebrar a roda. E aí o que acontece? Aí ele me liga, eu já tinha esquecido disso. Eu falei, de onde que é? Da borracharia tal, o senhor ainda está. Aí eu falei, não, quero sim. Como que é esse negócio? Vem aqui no feriado, quarta-feira. Aí eu fui na quarta-feira, feriado, cheguei lá, ele foi buscar as rodas, que era de um amigo dele, na roça, e eu fiquei lá conversando com a mãe dele. A mãe dele era cristã, da Universal. Eu conversando com ela e tal, e ela falando, que eu sou da Universal, não sei o quê. E o senhor falou, não, eu sou pastor, vim de São Paulo, estou aqui com o ministério, ajudando o ministério em Dias Dávila. Não tinha aberto o meu ministério ainda, estava ajudando o pastor Marcelo, né, em Dias Dávila. E aí comecei a conversar com ela. Ela falou, pastor, me dá licença, porque o filho dela chegou, já começou a trocar as rodas do carro meu lá. Ela falou, pastor, me dá licença, porque eu falei, fica à vontade, minha irmã. Ela saiu. Quando ela chegou, ela falou, pastor, não diz não. O Senhor falou no meu coração aqui de dar essas coisas para o Senhor, entregar essas coisas. Eu não tinha falado para ela que tinha passado necessidade, não tinha pedido nada para ela, não tinha contado para ela que estava sem dinheiro, nada. A gente já estava falando só de fé, de conversar, da palavra de Deus, como é bom servir a Deus, só contando. Ela me vem com 2 sacolas, irmão. E aí falou, pastor, o Senhor tocou no meu coração te dar, eu não sei se o senhor está precisando ou não, mas o Senhor mandou te dar isso aqui, 2 sacolas, cheias de coisa. E aí, beleza, terminou o negócio, montei o carro, fui embora, cheguei em casa. Uma semana antes, no dia do problema que a gente estava passando necessidade, ela falou, meu, eu estou com vontade de comer frango, ela gosta muito de frango. E a gente não tinha dinheiro para comprar frango, e se tivesse o dinheiro, não tinha como comprar um frango, porque tinha que ser um franguinho pequeno para comer logo tudo de uma vez, porque não tinha geladeira para guardar. E aí eu falei, filha, não tem como comprar frango agora, não. Aí, numa sacola, varão, veio um frango, só o frango pesava quase 5 quilos. Pra você ter uma ideia, a gente teve que salgar o frango para terminar de comer ele, porque não tinha geladeira, eu tinha que fazer frango do sol. Nossa. Entendeu? Então, quer dizer, aí o Senhor começou... Aí, enviar o socorro. O Senhor começou a enviar o socorro. E nós nunca pedimos nada. E meu primo, dono de supermercado na cidade, minha outra prima, dona de distribuidora de cesta básica, minha família, tudo bem. A minha tia, dona de uma granja, de uma abatedoura de frango na cidade. E o Senhor falou, não procure nenhum deles. E aí nós passamos por isso aí, glorificando a Deus. Toda semana eu ia sozinho, pegava meu filho, 3, 4 vezes por semana eu pegava Natanael e subia para o monte, eu e ele sozinho. Sentava lá, nós dois, ficava conversando. Meu Deus, que coisa boa, o Senhor está na tua presença. Senta aqui, pai, vamos trocar uma ideia nós dois. Falava assim, Senhor, senta aqui do lado. Eu sei que o Senhor é lindo, eu não sei o que o Senhor quer, o que o Senhor tem a fazer na minha vida aqui nesse lugar. Não sei porque o Senhor me trouxe aqui, mas uma coisa eu sei, que é algo importante, porque senão o Senhor não iria me trazer de São Paulo para cá. Se o Senhor me trouxe, porque tem algo importante para mim aqui. Precisou de muita coragem para obedecer. Né? Então, eu falei, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor tem comigo aqui nessa cidade. Aí encontrei com outros irmãos e um deles, no meio de uma oração, disse que o Senhor ia me entregar a chave da cidade. Não duvidei, não. Eu falei, não sou político, como que eu vou receber a chave da cidade? Não duvido, eu tomo posse. A chave da cidade. O Senhor vai te entregar a chave da cidade, irmão. Eu falei, amém. Recebo, tomo posse. Amém. E aí, tal, descemos do monte e tal. Mas, quando eu chegava em casa, ela estava lendo a mesma palavra que eu lia lá no monte, ela estava lendo em casa. Existia um sincronismo tão profundo, espiritual entre nós, que nada do que a gente estava passando abalava a gente. Não abalava nada, irmão. Nada abalava a nossa fé. Que benção. E aí o que acontece, irmão?
ela falou, ô filho, eu vou fazer uns cartões de manicure, o que você acha? Eu falei, faça. Aí fez uns cartões, aí chega uma irmãzinha lá na casa, lá no apartamento. Ê, minha irmã, aqui a senhora vai passar raiva com esse negócio, porque o povo aqui não gosta de fazer unha. O povo aqui faz fiado, não paga. A senhora vai passar fome, minha irmã. E a gente ainda estava sem nada, mas fome não estava passando mais. Graças a Deus que o Senhor estava provendo. Depois dessa cesta aí da mulher, da irmã, foi segurando e o Senhor foi preparando. E aí o que acontece? Ela se entristeceu, chega em casa, ela tá, amor, a irmã falou que ninguém aqui faz. Eu falei, quem disse? Ela falou, a irmã. Eu falei, não foi Deus? Não. Então, esquece, irmã, passa. Vamos distribuir os cartões dentro do condomínio. Aí começou a vir 1, 2 clientes, 3 clientes. Rapaz, aí tivemos que mudar de apartamento, ir para cobertura. Porque a cobertura era duplex. Então, a parte de cima eu montei o ateliê dela e a parte de baixo era a nossa casa. Era duplex, a cobertura, sacada, varanda. Já, rapaz, aí Deus começou a operar e eu comecei a trabalhar dentro desse condomínio. Um professor, não sei como ele ficou sabendo. Tirando que em 3 meses eu comecei a ganhar 7 mil reais. Isso aí já foi no segundo mês, irmão. Já foi no segundo mês. Aí o professor ficou sabendo que eu trabalhava com pintura, já me chamou para pintar um apartamento dele, eu pintei o apartamento, já me mandou eu para o outro lado. E rapaz, comecei a fazer cobertura, pintura, azulejo, reforma de apartamento lá dentro. Eu fiquei lá dentro, eu ganhava 8 mil reais todo mês. E ela começou a ganhar dinheiro. 7 mil reais ela ganhava por mês, sem sair de dentro do condomínio. Só dentro do condomínio. Que benção. Deus começou a enviar providência mesmo. Meu irmão. Deus começou a fazer o impossível. As pessoas, por isso que eu não conto esse testemunho. Eu não conto, Varão. Não conto porque as pessoas não acreditam. As pessoas acham que isso aí é história que a gente está inventando. Mas não tem nem porquê, né? Entendeu? Exato. Não tem nem porquê. A fé é para poucos. Que você vai se beneficiar em contar essa história, né? Então, exatamente. Que lucro você vai ter com isso? Aí começou, 3 meses depois, ela estava ganhando quase 7 mil reais. E Deus começou a abençoar de uma forma. E aí aí eu abri o nosso ministério, nós abrimos, nós alugamos, nós compramos material, nós reformamos, nós fizemos tudo. Nós abrimos o nosso ministério com todo o nosso dinheiro, o salário nosso, o que o Senhor nos dá, nós empregávamos na obra. Amém. E aí e era lindo, graças a Deus o nosso ministério era um salão enorme, muito grande, bonito, no ponto certo também. E aí o que acontece? Literalmente no ponto certo. Exato. Aí a gente começou a entender porque o Senhor havia nos colocado no ponto certo. No ponto certo. E aí esse pastor nos apresentou o Paulo Jorge, da FIMEB, logo. E aí a gente já entrou para a FIMEB. E aí começamos a ganhar honra na cidade. O prefeito não tirava o braço do colo. Aí o prefeito mas não me ajudava, eu não pedia também, não. Nunca me ajudou, porque eu nunca pedi também. Mas o prefeito começou a virar amigo nosso, a gente estava sempre junto com o Brian no colo, o prefeito da cidade, e o pastor Walter, e aquela honra toda, aquela coisa Mas toda. Mas aí, quando minha mãe foi também para lá, já estava tudo montado na cobertura. Então, quando ela chegou lá, já estava tudo pronto. Aí já tinha tudo, aí a casa estava a casa de rei, já. Aí não sabe nem o que passou, né? Rapaz. Tá sabendo agora? Ou você já tinha falado? Não, já tinha falado, minha mãe é falecida. Entendeu? Glória a Deus, hein? Então, o que acontece? Muitos que estão ouvindo a gente daqui não sabem dessa história. Nossa. Não sabe porque a gente não conta, porque não... Tá não sabendo agora, As então. pessoas acham que se a gente contar, quer vangloriar. Não, e eu não tenho interesse em me vangloriar. Então, não conta. Até porque que lucro você tem... Né? Isso é experiência Isso aí é de para vida. exaltar Deus mesmo. Exato. Para exaltar Exato. Deus. Isso aí serviu para nos consolidar Pastor, a fé. para fazer isso aí, precisa ter muita fé. Porque quando você sai da sua cidade, você larga a segurança. Exato. Sim. Porque quando você está na sua cidade, você tem segurança, tem contato, você tem pessoas, você tem família. Já estava tudo estruturado. Exato. É se der verdade. alguma coisa errada, você sabe quem Confiante, falar. Segurança. Ó, conheço uma pessoa ali, conheço outra lá. Agora você vai para um lugar que você não conhece ninguém. Então, E ainda não é conhecido também. exato, não. Porque se você não conhece ninguém, mas é conhecido, ainda você já dá resolve um pouquinho, né? O meu parente, o que mais me conhecia, de fato, que eu tinha contato, era a minha tia, que era dona da batedora, que teve aqui esses dias e tal, ela. E o resto fazia 15 anos que eu não via, 20 anos que eu não via, 30 anos que eu não via. Então, quer dizer, jamais, não tinha aquela Mas depois que estava possibilidade. estabelecido, a gente foi, Aí procurou depois- todo mundo. depois Aí que já... Mas aí achou que estabeleceu. vocês já chegaram lá bem, né? Não, eles ficaram sabendo da história, só que aí ficaram lá. aí foi onde veio a honra. Aí foi onde veio a honra. Aí foi onde o Senhor nos levantou com honra. Por quê? Porque nós chegamos em nome do Senhor e provamos que Deus era conosco. E ninguém nos ajudou assim,
pedir, ninguém nos ajudou, assim. Então, aí quando esses parentes viram Deus nas nossas vidas, começaram a se dobrar diante de nosso Deus, começaram a nos convidar, começaram a nos presentear, nos abraçar, a querer que a gente fosse para as casas deles. Irmão, então aí sim começou a honraria. Nós não sabíamos que vocês eram assim, tão legal, vocês são de Deus, vocês são... É tanto que hoje, graças a Deus, hoje tem pessoas lá que não sabem por que a gente voltou para cá. Do jeito que a gente foi, as pessoas Na não verdade, sabem a prima dele ficou brava. Você vai embora, você É, tá com salão, vai sua embora, casa, vai já comprou embora. terreno, já comprou carro aqui. Terreno na beira da praia. Literalmente é Entendeu? só para obedecer a Deus mesmo. Né? Se não for para obedecer a Deus... Bom, primeiro que, mesmo obedecendo a Deus, as pessoas não entendem. Não entende. Na verdade, foi tudo no tempo certo, né? Porque quando eu voltei, aí eu perdi minha mãe, depois em sequência meu pai. Então, assim... Voltou para cuidar deles, né? É Deus. Então, Deus apóstolo, sabe quando todas as voltamos, bom, resumindo a história, passamos tudo isso aí, fomos mais que vencedor lá em Camaçari. E quando nós chegamos para cá, ao contrário da ida, a gente veio, graças a Deus, com recurso, com Amém. condições. Sim. Glória a Deus. E estabelecemos, Abençoados. tivemos já condição de chegar a estabelecer o salão dela, tivemos condições de chegar aqui e realizar um sonho meu, que era comprar uma caminhoneta. Lá eu tentei comprar a caminhoneta e não consegui, porque o Senhor não permitiu, mas cheguei aqui, tivemos condição de realizar. Então, quer dizer, a gente voltou abençoado. Hoje Amém. somos abençoados, continuamos abençoados. Glória a Glória Nós a somos Deus. abençoados Que por benção. Jesus. Ô, Amém. em nome de Hoje Jesus. Tá aí a minha amada Edmara com E espaço ganhando, lindo, e ganhando espaço lindo, na cidade, né? chique, Deus está te profissional. honrando. Amém. Deus está te honrando. E é só o começo, né, Edmara? Sim. Com toda certeza, Deus vai te honrar mais. Amém. Eu creio. Em nome Amém, de em Jesus. nome de Jesus. Bom, vamos ler os comentários ali. Tá cheio de comentário. Eita. Vamos Pastor lá para os Walter fala comentários. demais, rapaz. Mas deixa Deus... Tinha Deus que ser uma live de 8 horas. O povo vai falar aí, ó. Não chame mais o pastor Walter para fazer live. Não. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Preparar pipoca pra história. A Isabela. Essa aí conhece um pouco da história. O pessoal tá ali com a gente, ó. O pastor André. Olha lá, Denorex. Parece, mas não é. O André Ah, sabe. André sabe. O André tem mais de 40. né? o A André Isabelle. Zenaide, olha lá, Zenaide, ela falou Shampoo, lá. parece, Era um mas não é. shampoo. Ué. Isso Shampoo. aí, Denorex, vocês aprenderam aí, pessoal? Era um Denorex shampoo. é shampoo. Muito famoso o shampoo. Parece remédio, mas não é. Mas não é. Porque era pra caspa, Parece, entendeu? É. Na Nada de época, colar. era um shampoo indicado É, com dentadura. nada Não tem nada com dentadura. dentadura. Não, Tem nada com dentadura. A Isabelle comentou, prepara pipoca. O Valmir tá com a gente. Comentou ali. Então, o apóstolo Paulo era um religioso fanático. Pois ele mesmo disse que é melhor casar do que se abrasar. Então, a fornicação é algo natural? Ué, Não entendi. Não entendi. ele tá fazendo foi uma nada. pergunta aí. É, Não entendi. Valmir. Mas vamos responder a pergunta dele. Vamos responder. vai lá. Responde. Ele tá falando Ô, que ele crê em sim em profecias. Eu creio sim em profecias. Irmãos, nós cremos também em profecia. A prova é que nós temos a palavra de Deus hoje. Exatamente. Que é a profecia mais real hoje. O homem ele é usado por Deus, sem dúvida. Nós não desacreditamos isso, que o homem seja usado por Deus e que Deus use o homem para determinar, orientar, conduzir pessoas da forma mais racional, ou seja, bíblica, dentro da palavra, conformidade com a palavra de Deus. Mas tudo que foge da palavra de Deus, por exemplo, casamento, por exemplo, profecia de casamento, não é bíblico, porque a palavra de Deus o Senhor deixou o homem livre, com liberdade para casar com quem ele O quisesse. que Deus estabeleceu, né, o Exato. pastor Walter? Exato. É casar com quem quiser, Com desde, quem que, quiser, com quem desde que quiser. seja no Senhor. Exato, Então- contanto que seja no Senhor. Deus não vai arranjar casamento. Não tem jeito. É. Então, eu acredito em profecia. Nem desde com que Abraão seja- aconteceu isso, né? Não. Quando o Isaac foi casar, Exato. o Abraão falou assim: olha, vai lá na minha parentela Exato. e procure uma mulher Isso que que- queira. Que queira. Então não foi lá, catou, falou: ó, é Não. você, não, que É, queira. Não saiu Rebeca já dizendo assim, vai trazer Rebeca. Não, Não. senhor. Aí Ele foi Rebeca lá, a Rebeca foi ouviu, a providência. aceitou, Exato. veio conhecer o Isaac e falou: quero Exato, casar com ele. Exatamente. Então, irmão Valmir, eu acredito em profecia, mas desde que seja de conformidade com a palavra de Deus. E a profecia que eu relatei aqui era uma profecia totalmente desconforme com a palavra de Deus. Antibíblico. Amém? Então, o que acontece? E eu também creio na fala do apóstolo Paulo, quando ele diz é melhor casar que se abrasar. Então, a fornicação é um pecado. Isso aí é falta de Deus, falta de Espírito Santo na vida. O homem cai na fornicação. Mas é um pecado, sim, com certeza. Não é coisa natural, não. É natural do homem, não de Deus, não do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Mas isso aí é conversa para quem
é espiritual. Quem é espiritual, ele sabe o limite, ele conhece os limites dele. Não existe. Quem é isso, espiritual, não. ele sabe. Não, epa, até eu contei a história aqui que mesmo quando eu estava afastado da presença, ou seja, da religião, eu mantive ali o meu contato com Deus restrito. Não é porque você estava afastado que você eu foi ia para me prostituição. prostituir. É. Eu tinha tudo para me prostituir. Ou seja, a mulher é o que não faltava do meu lado. Entendeu? Bebida, todo camarim que eu tocava tinha bebida lá e era cara, era coisa de luxo, eu tinha tudo. Droga, meu Deus do céu, eu tive um parceiro musical, inclusive faleceu um tempo atrás, foi muito conhecido aqui em Hortolândia, Vanderlei Rosa. O que estragou ele foi cocaína, ele ia fazer show comigo, ele entupia de droga. Entendeu? Então, quer dizer, eu tive todas essas oportunidades, mas me mantive, eu sempre procurei me manter. Fazer uma escolha correta. Exato, eu sempre procurei me manter porque eu sabia quem eu era. Eu sabia quem eu era. Eu tinha certeza de quem eu era. Então, aquilo que estava na minha frente não me contaminou, não iria de forma nenhuma me contaminar. Então, quem sabe o que não se deixa contaminar pela fornicação. Exatamente. Se mantém firme, sempre esperando que Deus tenha o melhor e no momento certo o Senhor vai, sim, preparar e dar condição para que o melhor aconteça na vida dele. Com certeza. Amém. Vamos lá. Daniele tá com a gente ali pelo YouTube. Testemunho forte, comentou. Glória a Deus. A Isabelle comentou ali, eita Deus. O Univaldo tá com a gente também. Boa noite, abençoados, graça e paz. Nossos queridos pastores, e o pastor Walter, pastor Edmar ali, comentário do Camilão. Casal abençoado. Valentine tá com a gente ali, ó, meu irmão, vocês é bênção de Deus nas nossas vidas, de quem cruza o caminho de vocês. Esse homem aí é a prova do amor de Deus pela minha vida. Esse homem era o que eu pregava para ele no show, isso aí, ó. Hoje é um grande servo de Deus, abençoado, bênção. O que é bom de fazer ao vivo, porque canta muito, a verdade sempre está, né, Isso aí foi assim, um testemunho de que Deus não me abandonou mesmo quando eu estava no inferno. No Amém. céu. Glória a Deus. Tá aí, a benção. O Igor Sena, lá, o filhão tá aí com a gente. Andréia também tá com a gente pelo YouTube. Boa noite, graça e paz, boa noite. Douglas Carvalho, e tu, Mancebo, vaso do Caleb. Olá, mãe. Amém, ele comentou. Dani Costa tá com a gente também, é forte. E o Camilão comentou assim, ó, este programa é uma grande fonte de estímulo para aqueles que desejam nascer de novo, conhecer genuinamente o que é viver a graça de Deus. Pode falar. A Viviane está com a gente também. Comentou ali o pessoal, marcando o pessoal nos comentários. O Valmir comentou, ô Glória! A irmã de Mara falando, que benção. Deixamos ela falar. E a Viviane comentando também ali o pessoal, marcando o pessoal. Aí ela comentou assim, ó, excelente profissional, Edmar Sena, amém. Amém. A Dani Costa comentou, Edmar é uma grande profissional. Olha Isso aí, aí. pessoal. A Isabelle comentou, abençoados. Amém. O Ademilson comentou assim, ó, boa noite, graça e paz, amados, amém. Amém. A paz. Aí a Viviane reivindicando ali, ó, apóstolo, deixa a Edmara falar um pouco, eu não escutei ela falar. Aí ela falou depois, né? O Valmir comentou assim, mas por que ficamos descontentes? Porque simplesmente líderes religiosos falam, mas não vivem o que pregam. Exato. É isso mesmo. Exatamente. A Viviane comentou assim, ó, parabéns a todos pela entrevista, amém, Viviane. O Hernani comentou assim, ó, verdade, apóstolo, um exército é formado por pessoas convocadas e não por soldados em uma busca pessoal. Assim é a igreja, chamados, convocados e não degustadores de igreja. Amém. Amém. É o Senhor que dá. Olha lá, o Valentini comentou, você é um guerreiro, meu irmão. Amém. O Igor Sena comentou ali. E é isso. Ele comentou ali. Damasceno tá com a gente também. Deus abençoe os vasos. Parabéns. Amém. Amém. O Igor tá com a gente. Deus nos honrou imensamente. E sou extremamente grato. Amém. O Igor comentou assim, ó, lembrei de algo que aconteceu no shopping ontem. E o Kleber Carvalho tá com a gente. Parabéns pelo programa. Amém, Kleber. Clebão. Seja bem-vindo. Meu irmão, meu amigo, Kleber. Amém. Amém, apóstolo. Bom, a história tem, apóstolo, mas vamos encerrar aqui, senão o povo Bom. desliga o cabo, eles vão puxar o plug. Ô, vaso Eles do vão Caleb. puxar o plug. Vaso do Caleb. Da próxima vez você não fala mais o que você falou, hein?
É. Muito bem, estamos chegando aqui ao final de mais um Pode Falar abençoado. Amém. Veio histórias Testemunho lindo. que abençoam. Falei aqui, a gente tem certeza que sempre esse momento é um momento onde nós ouvimos histórias que nos inspira, que mostra realmente o quanto Deus é real, o quanto Deus é presente, o quanto Deus realmente pode transformar a vida de todos aqueles que nele confiam. Amém. Tá bom? Pastor Walter, agora é com você, suas considerações finais. Meu irmão, se deixasse, eu ia ficar a noite toda aqui. Tem história. A história na vida de quem gosta de contar é assim, não para. Eu quero agradecer, apóstolo, ao senhor por ter nos recebido aqui de braços abertos e dizer o seguinte: somos um em Cristo Jesus. Amém? Amém. E eu quero agradecer a todos os meus irmãos, pastores, fimebiano aí, que está nos ouvindo, nos assistindo no estado da Bahia. Quero dizer para vocês, querido, vocês fizeram parte da melhor história da minha vida. A minha família FIMEB na Bahia fizeram parte de uma história que jamais vai ser apagada da minha vida. Por isso eu agradeço de coração a cada um dos senhores e peço aos senhores que continuem sempre com os olhos espirituais abertos, sempre buscando renovo, buscando visão espiritual, buscando visão do corpo como a totalidade da união, sempre buscando a misericórdia, seja qual for a situação que os nossos irmãos estiverem passando, sempre buscando a misericórdia, porque é o conselho que Jesus falou, misericórdia e não sacrifício, deixando um pouquinho de lado o sacrifício, atentando para a misericórdia de Deus, que eu sei que vocês foram chamados para isso, e eu quero aqui agradecer plenamente a vossas vidas a Deus, amém? Eu quero agradecer também aos meus familiares, meus amigos que nos assistiram, tiveram aí paciência, para ouvir um pouco da minha história, da nossa história, eu e a pastora Edmar aqui, que muitos até hoje o senhor acredita, apóstolo, que tem pessoas que ainda duvidam, do nosso chamado, o senhor acredita? Por quê? Porque não nos conhecem, são pessoas que acreditam naquilo que eles conhecem, por não nos conhecer, por a gente não se abrir profundamente, acaba não acreditando no nosso chamado. Mas eu quero agradecer a Deus, até mesmo pela vida dessas pessoas, porque essas pessoas me motivam cada dia mais, observar, executar, entender o propósito de Deus na minha vida e continuar firme, para que elas também enxerguem o propósito de Deus na vida delas. São pessoas que Deus tem propósito na vida, mas por não entender, acaba querendo inutilizar o que Deus faz na vida dos outros. Mas você vê, verdade. Você vê, pastor, que às vezes a dúvida vem daquele que nunca contribuiu para uma pessoa ser salva, nunca plantou um ministério, nunca fez nada para plantar algo e cuidar. Porque, veja só, vamos falar aqui agora que o senhor está conosco. O senhor está lá no Amanda, o senhor está dando a sua vida, né? Em favor, a família toda dando uma vida outros, para que vidas sejam alcançadas. Geralmente quem duvida, se você perguntar, ele nunca batizou uma pessoa, nunca levou uma pessoa à salvação, nunca investiu o tempo dele. Dinheiro nem vão falar, porque se ele não investiu o tempo, nem dinheiro. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, ou seja, são pessoas que não têm credibilidade para duvidar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, o chamado ele está no coração disponível. Coração disponível. Deus ele trabalha com o coração disponível. Eu sempre digo uma coisa: talento Deus dá. Caráter depende da pessoa. Exatamente. Eu prefiro trabalhar com uma pessoa de caráter do que uma pessoa super talentosa. É verdade. Com certeza. Porque se uma pessoa ela tem caráter e não tem talento, Deus dá o talento. Mas se uma pessoa é super talentosa e não tem caráter, Deus não vai trabalhar, Deus não vai dar caráter, porque caráter você forja, você, né? Então, o que é um chamado? É ter caráter. Quando Paulo, ele pede para que se levante os presbíteros, Paulo não fala, chama o talentoso, não, ele falou, chama aquele que tem caráter, porque talento, o nosso Deus nos capacita, né? Amém. Eu, quando comecei, eu não sabia falar, eu era uma pessoa super tímida, extremamente bloqueada, jamais poderia estar aqui na frente do Senhor, na frente de qualquer outra pessoa. Mas eu tinha um coração disponível.
Amém. O talento Deus dá no caminho. Amém. Amém. Glória E a Deus. talento não falta pro senhor. Eu só estou dizendo que eu- que o caráter é a coisa, é o requisito Sim, fundamental para Sim. estar no ministério, sim. É. né? Eu também vejo dessa forma. Por isso eu agradeço a Deus todos os dias por ter me forjado da forma que eu sou. Amém. Da onde eu nasci, de como eu vivi. 13, 14 anos fui morar sozinho. Onde eu já passei na minha vida. E o Senhor em todo tempo, mesmo sem eu ter entendimento, o Senhor em todo tempo zelando por Amém. mim. O que é bonito que Deus não, maneira. não- o bonito de Deus é que ele não olha para o seu momento, ele olha para a tua história, Amém. É, né? verdade. É lindo. Glória a Então, Deus. queridos, eu resumo aqui, viu? Um abraço a vocês. Precisando, o Pastor Walter está aqui à disposição, tá? Naquilo que possa contribuir para que você venha acreditar que você realmente também tem condição de ser filho de Deus, ser abençoado, que você também pode tomar posse dessa vida que Deus preparou para você. Amém. Naquilo que for necessário e possível, a gente está aqui à disposição, tá ok? Me coloca à sua disposição. Um abraço. E agora, deixar um pouquinho a pastora falar. Pastor Edmar, as suas considerações finais. Ele já falou por mim, né? Tá bom. Tá bom, boa noite, né, a todos. Eu agradeço a todos da família, amigos, e os irmãos da igreja também, todos que entraram, para estar aí acompanhando a gente até esse momento. Gratidão a todos. Gratidão, Gleice. Gratidão, Apóstolo. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito Amém. obrigado pelo convite. Gleice, suas considerações finais. Ai, gente, como sempre, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui para nós. Tenho certeza que foi uma bênção recebê-los aqui. Tenho certeza também para o pessoal que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Como sempre, né? A gente vê que são cartas vivas e o poder de Deus que pode transformar a vida do ser humano, né? Somente Jesus pode nos mudar, nos transformar, e isso a gente tem aqui como exemplo a vida de vocês, nossos pastores. E a gente está aqui já há um tempo, né? Caminhando junto. E eu tenho certeza, vocês são bênção em nossas vidas e são também para os membros dessa igreja, tenho certeza. Obrigado pela presença e eu tenho certeza que vai ter outra Dá oportunidade para de fazer, voltar aqui. o Pode Falar parte 2. Parte 2. História Exatamente. Foi uma benção. História. História, não é história, é história. Com H. Vai Pode ser uma confundir com benção. história com I, né? História com I é conto de fada. É história com H, coisa verídica. Porque até Amém. mesmo que a gente aqui, o nosso compromisso é com a verdade, né? São histórias. Exatamente. A sinceridade. A Bíblia diz que o único requisito que o Senhor exige que nós sejamos é sinceros. Amém. Com É certeza. isso. Muito bem, você que Uma está benção. conosco até agora, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe vocês. Lembrando, Pastor Walter e Pastor Edmara está todas as sextas, às 8 horas da noite, e também aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, ali na rua Avenida Anita Garibaldi, 550. Deu um branco aqui, mas ainda bem que o pastor me lembrou. Anita Garibaldi, 550, toda sexta-feira e todo domingo. E com toda certeza vocês são bem-vindos e vão poder cultuar a Deus com um casal abençoado que vai acompanhar a sua vida e te conectar com Deus, tá bom? Um forte abraço, quero agradecer a equipe que está ali, correu, trabalhou, batalhou para que essa live saísse da melhor forma possível, Amém. lutando ali contra tudo, né? Contra as redes que vão dificultando, mas que deu tudo certo. Obrigado, Amém. Matheus, obrigado ao Douglas, tá ali conosco ali o Igor, o herdeiro desse casal abençoado. Do outro lado lá tá a Virgínia, tá a Leila, que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Amém.